no time titular, ao lado de Fábio Sanches. No ataque, Formiga vai para o banco e o jovem Luiz Fernando ganha uma oportunidade na frente, ao lado de Luca. Informações da Internacional de Limeira, diz aí Lopi. A Inter, que começou empatando com o Santos na primeira rodada, jogando em Limeira, e vai em busca da primeira vitória no campeonato estadual. O técnico Vinícius Bergantin aposta em muito na experiência de alguns atletas que foram contratados para defender a equipe do Leão na temporada 2022. Entre eles, o zagueiro Xandão e também o defensor Rodolfo Filemon. Tem também Felipe Bachola, que foi um dos destaques da Chapecoense, mas hoje é chamado de Felipe Silva e tem a camisa 10 da Inter de Limeira. No ataque, dois velhos conhecidos. Ronaldo, que foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista de 2020 com a camisa do Santo André, e Osman, que foi destaque no Red Bull, passou pela Ponte Preta e agora veste a camisa da Inter de Limeira. Beleza, daqui a pouco a bola vai rolar. Partida marcada para 18 horas e 30 minutos. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde para você também, Batista. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Uma oportunidade de aquela má impressão que ficou na estreia. Som muito ruim do Gleger. Daqui a pouco vamos tentar acertar. Depois, quando tiver condições melhores, o Gleger entra aqui na nossa transmissão. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Cearão, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço para você, para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes espalhado por todo o planeta. Com duas mudanças, o time da Ponte vem tentando e irá entrar em campo já com a sua transmissão para tentar a reabilitação. Mexe na zaga, tem Dedé como novidade e na frente deixa Formiga no banco de reservas. Vamos ver se esse pouco tempo da última partida contra o Palmeiras, 3-0 para o Verde, para esse jogo com chuva e com gramado pesado, a Ponte minimamente consegue uma vitória para espantar qualquer tipo e possibilidade de crise no Moisés Lucarelli, Batista. Daqui a pouco a bola rola no Moisés Lucarelli, partida marcada para 6:30. Dentro de pouco tempo a Ponte vai estrear no Campeonato Paulista 2022, enfrentando a Internacional de Limeira. A Ponte começou perdeu para a equipe do Palmeiras e a Inter de Limeira empatando com a equipe do Santos, mas deu um sufoco danado, empatou em casa. E agora chegando com o destaque do Guarani, Marcos Luiz o Cobrão, diz aí Marquinhos. Daqui a pouco tem mais informações aqui no ar da Bandeirantes e daqui a pouco também vou trazer aqui para vocês uma senha. E com a senha você vai entrar lá no Instagram da Rádio Bandeirantes para concorrer a 2 rádios portáteis, já com faixa estendida para sintonizar o FM 85.7 da Rádio Bandeirantes. E agora futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um grande abraço a você, abraço especial aos amigos da Bandeirantes, a todos da nossa equipe aqui, já bombando o nosso WhatsApp 97102-1493. 97102-1493. Deixa eu ver nosso amigo aqui de Itatiba, né, sempre participando aqui. É o Matozinho. Seu Edu, muito obrigado pelo carinho, meu querido. O Matozinho hoje achando que a macaca vence, hein?
com dificuldades para variar, mas vence, segundo ele. Meus amigos, é o seguinte, vamos lá no Paulistão. Olha, os grandes estão passando muito apertado. Na Vila, hoje cedo, começou 11 horas, Santos 0, Botafogo de Ribeirão 1. Alô, Ribeirão Preto, viva o fogão! Uma vitória espetacular! Há 34 anos que o Botafogo não ganhava fora de Ribeirão dos Santos. A última vitória, 13 de junho de 88. Um jogo que foi no Pacaembu. 1-0, gol de Rogerinho. Parabéns, Ribeirão. Terminou também, você tarde, tivemos Portuguesa 1, Audax 0. Esse jogo foi no Luso Brasileiro. E 9 da noite em São Januário tem Vasco e Boa Vista. Amanhã, destaque para Botafogo e Bangu. Às 16 no Engenhão, Fogão, campeão brasileiro da Série B. E às 18 horas em Volta Redonda, Madureira e Fluminense. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha, no Campeonato Gaúcho. Deixa eu ver aqui no Gaúchão. Segundo tempo lá em Pelotas, Brasil 0, Grêmio 1. Gol do Elias Alves. Às 19 no Beira-Rio tem Internacional e União Frederiquense. Exótica, hein? União Frederiquense. Joga com o Inter, logo mais no Beira-Rio. É o Gauchão. No Campeonato Mineiro, deixa eu ver o que mais aqui. O jogo foi no Mineirão. Deixa eu ver. O Atlético Mineiro acaba de fazer o segundo gol, hein? Atlético Mineiro 2, Tombense 0. Tombense subiu aí para a Série B. E amanhã, como destaque, atenção, aqueles que gostam do Roger, aquele mesmo revelado pela Ponte atacante, que no ano passado encerrou sua carreira na Inter de Limeira e foi o técnico da Inter no Paulistão do ano passado. Ele hoje é técnico do Atlético Clube da cidade de São João del Rei. E amanhã, 11 horas, tem Atlético Clube e Cruzeiro, hein? E na estreia, o Atlético ganhou lá em Uberlândia de 1-0. Então, São João del Rei está fechado com o Roger. Roger, atração lá em São João del Rei. O Atlético subiu aí para a divisão maior do futebol de Minas. É amanhã, 19 horas, América Mineiro e Democrata de Governador Valadares. Destaque também no Campeonato Mineiro. Deixa eu ver o que mais aqui. Atenção, virando aqui a Copa Nordeste. Terminou lá no Amigão, em Campina Grande. Campinense 1, Bahia 3. Nesse momento, jogando Sport e Náutico 0-0, 20 horas em Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte. Tem Globo e Floresta. Esse Floresta é do Ceará também. Campeonato exótico. Amanhã, atenção, hein? Moisés, que saiu da Ponte e foi para o Fortaleza. Amanhã, primeiro jogo do Fortaleza em 2022. Fortaleza e Souza da Paraíba, 18 horas na Arena Castelão. E fizeram uma enquete na torcida do Fortaleza. E a torcida do Fortaleza pede amanhã a estreia de Moisés. Moisés saiu da Macaca e foi para o Fortaleza. É isso aí. Meus amigos, é o seguinte, nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Gil Kleber, Joelso Cardoso, Gilberto Sufi e Lucas Pessoa no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais.
Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 18 horas e 30 minutos, estádio Moisés Lucarelli. E atenção, torcedor, aumente o volume do seu rádio, vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. De preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina com camisa de número 1. No gol, Igor Vinhas. Na lateral direita com a 2, Norberto. Na zaga, 27, Fábio Sanches. E com a camisa de número 26, Dedé. Na lateral esquerda com a meia dúzia, Guilherme Santos. No meio campo, 7, Moisés Ribeiro. 15, Marco Júnior. 5, Leonaldi. E 20, Fecim. No ataque, 18, Luiz Fernando. E 9, Luca. Repetindo a escalação da macaca, 1, Igor Vinhas. 2, Norberto. 27, Fábio Sanches. 26, Dedé. Meia dúzia, Guilherme Santos. 7, Moisés Ribeiro. 15, Marco Júnior. 5, Leonaldi. 20, Fecim. 18, Luiz Fernando. E 9, Luca. No banco, à disposição de Kleina, 12, Kaique França. 4, Fabrício. 8, Wesley. 10, Matheus Jesus. 13, Jean Carlos. 14, Léo Santos. 16, Matheus Jesus. Matheus Anjos. 17, Niltinho. 21, Pedrinho. 22, Igor Formiga. 29, Josiel. E 95, André Luiz. Bandeirantes. Vai chegando o verão da Paulista. A Inter de Limeira também já está pronta e escalada pelo técnico Vinícius Bergantin. Com camisa de número 12 no gol, Lucas Frigeri. Na direita com a 2, Léo Duarte. Na zaga 3, Rodolfo Filemon. E 26, Xandão. Na esquerda com a meia dúzia, Rafael Carioca. No meio campo, 5, Johnny Douglas. 20, Galdesani. E 10, Felipe Silva. No ataque, 7, Giovani. 9, Ronaldo. E 11, Osman. Repetindo a escalação da Inter.
12 Lucas Frigeri, 2 Léo Duarte, 3 Rodolfo Filemon, 26 Xandão e meia dúzia Rafael Carioca, 5 Johnny Douglas, 20 Galdesani, 10 Felipe Silva, 7 Giovanni, 9 Ronaldo, 11 Osman. No banco, à disposição de Bergantin, 1 Rafael Pim, 13 Tito, 14 Pedro do Rio, 15 Mancini, 17 Gui Mendes, 18 Júlio Rush, 21 Diego Tavares, 23 Gui Pira e 25 Lima. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito, o árbitro do jogo entre Ponte Preta e Inter de Limeira, será Pablo Rodrigo Soares de Oliveira. Pablo Rodrigo Soares de Oliveira apita o jogo. O assistente 1 é Daniel Paulo Zioli. O assistente de número 2, Evandro de Melo Lima. No árbitro de vídeo no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores da Ponte Preta, amigos da Bandeirantes, eu tô preocupado com a condição do gramado, cara. Choveu e está chovendo demais. E a gente sabe que historicamente o gramado do Moisés Lucarelli não é uma das melhores, né, condições aí. A drenagem às vezes não funciona e eu estou preocupado com isso porque isso vai interferir na qualidade técnica diretamente do resultado. Para a Ponte, que precisa vencer, ainda a gente não conhece a fundo a característica de todos os times. A Ponte tem jogadores leves, por exemplo, no meio campo. Estou falando do Leonaldo, do Fecim, do Luiz Fernando, que joga hoje. Então, com certeza, esse gramado vai atrapalhar a Ponte, porque para colocar a bola no chão, nessa condição de gramado, precisa ser de circo, e não me parece que seja o caso. Então, malabarismo para jogador de futebol existe uma grande diferença. A Ponte, ela precisa vencer o jogo. Eu acho que de começo o Gilson Kleina escolhe com inteligência os seus jogadores. Ele tirou o Formiga do time, que entrou de maneira circunstancial no primeiro jogo, não deu certo, não funcionou, não estou dizendo que é mau jogador, e coloca o Luiz Fernando, que o pouco que entrou parece que chamou atenção. É muito cedo ainda para tirar conclusão, mas é uma tentativa interessante. Nas demais posições, tirando a zaga, que eu vou conversar com vocês e vou fazer meu comentário na sequência, ele mantém o time e me parece muito coerente. Agora, esperar que fisicamente, que foi um dos problemas que a Ponte enfrentou diante do Palmeiras, que seja muito diferente, eu não acredito. Não houve tempo suficiente para esse time melhorar tanto fisicamente. A diferença do primeiro jogo é que a Ponte joga em casa. A diferença no primeiro jogo é que hoje no banco de reservas ele tem muito mais opções para poder mexer no time caso necessite. E na zaga ele tira o principal problema, na minha modesta opinião. O Fabrício foi muito mal, na parte física está muito lento ainda. Só que no lugar dele tá vindo o Dedé, inclusive com a tarja de capitão. Eu não tenho a mínima ideia como o Dedé esteja nesse momento. Eu tenho uma grande expectativa porque é jogador com nível de seleção brasileira. Só que ele não atua há 2 anos. Como será? Vai ter um comportamento físico adequado? Vai ser mais ou menos lento do que o Fabrício, que foi na primeira partida muito mal? Não sabemos. A partida vai conversar e vai explicar para todos nós se o Gilson Kleina conseguiu minimizar os erros da primeira partida e se vai conseguir praticar minimamente um futebol organizado para poder vencer a Inter de Limeira. Nem precisa vencer jogando futebol bonito, não. Precisa vencer o jogo, porque a Ponte precisa pontuar nesse campeonato tão equilibrado. A expectativa é de vitória, mas eu quero lembrar que do outro lado tem uma equipe que estreou razoavelmente bem, empatou 0-0 com o Santos, mas jogou um futebol aplicado, com oportunidades, tem jogadores interessantes, tem o Bergantini, o Vinícius, que ficou lá no Ituano tanto tempo, é um cara que conhece futebol. A Inter é um time organizado e é bom a Ponte ficar bem com os olhos abertos, porque vem aí um adversário muito complicado. Eu penso isso do jogo. E você, Gleger Zorzin, o que pensa de Ponte e Internacional, já com transmissão de Carlos Batista? CH, realmente é o momento da reviravolta, né? De mostrar
que a Ponte, aquilo que aconteceu na estreia é acidente de percurso, enfrentando aí a melhor equipe do Brasil na atualidade, uma das melhores equipes, né? Eu gosto das substituições, eu gosto das mudanças, eu acho que esse é o caminho para a Ponte. Vem aí o Luiz Fernando, né, que entrou na última partida e, diga-se de passagem, foi muito bem, né? Nós ficamos com a sensação de vê-lo mais uma vez, de vê-lo como titular. Ele ganha a oportunidade. Você vê que a Ponte tem um desenho tático aí, o Fecinha aparecendo com um homem que vai fazer ali uma espécie de ponta de lança, né? E tem que jogar futebol. A última partida ficou devendo. E eu gosto da estreia do Dedé. Gerou-se aí uma expectativa em cima desse jogador, né? A gente não sabe qual a condição física do Dedé, mas está escalado e com a tarjeta de capitão, pode ser que ele seja aí uma das coisas boas que esse time da Ponte leva a campo hoje. Expectativa de um bom jogo. É claro que a dificuldade é enorme, né? Tá enfrentando o Campeonato Paulista, todos os jogos são difíceis. E a Ponte enfrenta um time, né, que jogou contra o Santos na primeira rodada e o goleiro do Santos foi o melhor em campo, num empate em 0-0. Então, é claro e óbvio que a Ponte tem que fazer prevalecer o mando de campo, botar pressão nesse time da Inter e tentar uma vitória. Eu acho que nenhum resultado interessa que não seja a vitória. E a estratégia de jogo do Gilson Kleina hoje vai ditar o ritmo da partida. Expectativa boa e prenúncio de bom jogo, viu, Batistão? Tudo pronto para a execução do hino nacional do Brasil. É uma ação protocolar. Antes de cada partida, cada evento público, a exigência da execução do hino nacional brasileiro. A chuva atrapalhou um pouco, né, Lupe, a presença da torcida. O ingresso é promocional, mas infelizmente público muito pequeno no estádio Moisés Lucarelli nessa tarde de sábado. E o principal motivo desse público baixo, por enquanto, no Majestoso, é a chuva. Porque o presidente Marco Antônio Eberlin, o único jogo que tem promoção de ingressos é esse, entre Ponte e Inter de Limeira. R$20 para o setor de arquibancada descoberta e também arquibancada geral. A partir do próximo jogo, os valores eles serão alterados. Até por conta disso, a diretoria fez aí o Ponte Pass, uma promoção para o torcedor garantir a sua entrada nos 6 primeiros jogos da Macaca na primeira fase do Campeonato Paulista. Hoje era esperado um público maior, mas a chuva atrapalhou os planos do torcedor da Macaca. Quais os preços dos ingressos para hoje? Hoje R$20 para o setor de arquibancada descoberta, arquibancada geral e também o setor de organizadas, que é aquele setor onde ficam as torcidas, torcida jovem, Ser Ponte, Ponte Chopp e todas as outras organizadas da Macaca. Legal, o preço está legal, mas infelizmente uma chuvarada intensa, né, ao longo de toda a noite e também durante todo o dia de hoje. E aí acabou afugentando a presença do torcedor da Macaca para ver a estreia da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Temperatura também está caindo em Campinas, né, neste momento 21 graus. Pois não, Lupe? Queria só dar um detalhe em relação ao Dedé. A gente bateu bastante na tecla, né, do tempo que ele ficou aí sem jogar uma partida oficial. O último jogo dele foi no dia 19 de outubro de 2019. Um duelo entre Cruzeiro e Corinthians. Dedé atuou alguns minutos e depois disso não voltou mais a jogar uma partida profissional. Fez alguns jogos amistosos, alguns jogos festivos, mas profissionalmente Dedé volta a atuar depois de mais de 2 anos. E um detalhe interessante, a família do Dedé está no Majestoso, os filhos e a esposa acompanhando a volta do Dedé, que comemorou esse retorno e muito nas redes sociais, com o apoio do torcedor da Ponte Preta, que espere muito uma boa atuação do camisa número 26 da Macaca. Sem dúvida, uma expectativa imensa. Dedé, jogador de enorme qualidade técnica, infelizmente teve problemas terríveis com contusão. Mais de 2 anos parado sem realizar uma partida de futebol e hoje aparece aí com a camisa da Macaca. Não sei se vai aguentar os 90 minutos. Parece que ele está bem fisicamente, né? Pelo menos a informação que recebemos. O Lupe não tem condição de acompanhar o treinamento. Aliás, não é só o Lupe, mas nenhum repórter pode acompanhar por causa do protocolo da Federação Paulista de Futebol. E aí não sabemos se realmente ele está totalmente recuperado. Clinicamente, sim.
mas a parte física é que preocupa. 33 anos, Dedé, que é natural de Volta Redonda, começou jogando no Volta Redonda. Ele começou no Aliança, né? Foi o primeiro clube, o clube da juventude, mas depois se profissionalizou no Volta Redonda, passou pelo Fluminense, Vasco, grande passagem pelo Vasco e depois Cruzeiro. O último clube antes de chegar no estádio Moisés Lucarelli. Boa sorte para o Dedé, gosto demais do futebol do Dedé. E é lamentável, né, que ele tenha tido esse problema terrível aí de contusão, porque ele estava numa crescente na carreira e poderia ser até titular, por que não, da seleção brasileira. Então teve a carreira atrapalhada por contusão, exemplo de vários outros jogadores. O próprio Ronaldo Fenômeno, numa oportunidade, e ele estava dando uma entrevista e falou das dificuldades terríveis que ele passou nos 2 anos que esteve em recuperação, mas voltou jogando em alto nível e nos deu uma Copa do Mundo. Ganhou uma Copa do Mundo, aliás, não só ganhou a Copa, mas marcando 2 gols contra o Oliver Kahn na final contra a seleção da Alemanha. E a faixa de capitão, hein, Lupe? Ficou muito bem no Dedé, hein? Que coisa incrível. Parece que foi feita para ele, né? Mas ele teve um pouquinho de dificuldade para colocar, né? Tanto tempo longe dos gramados, precisou da ajuda ali do pessoal do staff e também do Igor Vinhas, mas caiu bem. Dedé, camisa número 26, hoje volta aos gramados e com certeza, independente da atuação, isso vai ser notícia no Brasil e no mundo. Então atenção, vou dar agora a senha para você entrar lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, é @Rádio Bandeirantes Campinas. A senha é Dedé, essa é a senha, Dedé. Você vai entrar, tem que ser o seguidor da página no Instagram, tem que curtir o post, lá tem uma foto minha segurando 2 rádios portáteis. E aí você vai indicar um amigo, fazer lá um pequeno comentário e colocar essa senha, Dedé. A senha é Dedé. E aí você vai, a partir deste momento que fizer isso, né, que são as exigências da promoção, você passa, portanto, a ser aí um candidato a ganhar um dos rádios. São 2 sorteios, são 2 rádios. E aí você saberá lá pela página mesmo, né? Quem foi o ganhador e também através da programação esportiva da Rádio Bandeirantes. É só pelo Instagram, tá? Quem não tem Instagram, sempre tem alguém na família que tem, né? Um filho, um neto, a esposa, enfim. Sempre tem alguém na família que tem. E aí você pede para alguém da família para entrar lá e fazer isso. Então tem que curtir o post, ser o seguidor da página, indicar um amigo e fazer um pequeno comentário colocando a senha Dedé. A senha é Dedé. Tudo pronto, vai começar o espetáculo no estádio Moisés Lucarelli. Saída de bola pertence à Internacional de Limeira. 1 minuto de silêncio, homenagem às vítimas do novo coronavírus. Aqui os nossos sentimentos a todas as famílias que perderam um ente querido por causa desse vírus terrível. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai! Tempo, a Ponte Preta ataca contra o gol da linha do trem e consequentemente a Inter de Limeira ataca contra o gol dos portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli. Vem para a bola o time da Inter, bola para a linha lateral, é arremesso lateral para o time de Limeira, bater o primeiro arremesso do jogo. Rafael Carioca está autorizado, solta o jogo pela esquerda, deu rebote o Carioca, meteu o pé canhoto, levantou na área,
chega tirando lá atrás, afasta Leonardo, a bola sobrou reboteada para o time da Inter. Erguimento na entrada da grande área, na direção do Ronaldo, ele comete falta. O Bandeira havia marcado o impedimento antes, portanto, impedido Ronaldo, impedido o ataque da Inter, Antônio Lupi. Ronaldo estava impedido e também o camisa número 10, o Felipe Silva. Os dois estavam na banheira, por isso o assistente de número 2, Evandro de Melo Lima, paralisou a jogada. Esse é aquele mesmo Ronaldo, jogou no Guarani, jogou no Ituano e aí está disputando o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Time da Ponte tentou a descida pela meia, perdeu a bola, vai para a linha lateral, último toque do jogador da Inter. É arremesso pela direita, campo de defesa, arremesso para a Macaca, vem Norberto. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Comecinho da partida no estádio Moisés Lucarelli, a estreia da Ponte Preta no Paulistão 2022. O jogo começa em marcha lenta. É arremesso lateral, Rafael Carioca vai para a bola para fazer a reposição. Jogando com chuteiras amarelas o Rafael Carioca. Está autorizado, coloca a bola em movimento no campo de ataque. A Inter tenta a descida pela esquerda. Gira o corpo em cima da marcação, vai para o campo de ataque. Galdeson, o árbitro parou, marcou. A falta nele, é falta para a Inter bater. A falta em cima do Galdesani, camisa de número 20, que é natural de Limeira, passou por grandes clubes, entre eles Curitiba. Foi um jogador que teve muito destaque, principalmente quando surgiu para o futebol. Ele recebeu a falta e a falta perigosa. Vem bola na área da Macaca, 0-0. 0-0 no Majestoso, é falta para o Leão bater. São 3 minutos e meio da etapa inicial. O time da Ponte vai se fechando lá atrás. Toma posição pela esquerda. Vem Felipe Silva para fazer a cobrança. Giovani partiu, pé canhoto. Giovani levantou, bola direta para o outro lado. Vai na linha de fundo, mas não chega a sair. Chega Guilherme Santos para tirar. Na disputa de bola pela esquerda, vai para a linha lateral. Moisés Ribeiro chegou no pé de ferro. O último toque foi de Léo Duarte, arremesso lateral. Cobra o time da Macaca, tenta sair jogando pela esquerda com Moisés Ribeiro. Passe ruim demais. A bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, vem para a bola. Léo Duarte vai cobrar para o time de Limeira. 0-0, 4 minutos, primeiro tempo. Vai usar a força do braço. Léo Duarte está autorizado. Vai arremessar, mandou a bola na área para Ronaldo, passa por ele, vai para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. Um arremesso lateral direto para a linha de fundo. Ronaldo aplaudiu, mas só para dar moral para o companheiro, porque foi muito forte a bola. Fácil para a defesa da Macaca. Igor Vinhas vai para o tiro de meta. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Placar de 0-0, domina Dedé, bateu de perna direita, fez o levantamento no fundo do campo, muito forte, a bola vai embora, é tiro de meta para Inter bater. Mas tá aí o Dedé, né? Deu o prefixo, é um estilo de jogo que ele gosta, esses lançamentos longos. Mas aos poucos também o time da Macaca tem que se ir moldando, né? O Dedé está aparecendo pela primeira vez. Pouco tempo também de treinamento. Ele tinha Covid, ele teve Covid e desfalcou o time da Ponte nos treinamentos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos e 40, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 no velho e aconchegante Majestoso. Conferindo o placar do jogo, Ponte Preta 0, Inter 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu amigo, olha, hoje pela manhã na Vila Santos 0, Botafogo 1. O Fogão ganhou do Peixe. Terminou há pouco São Bernardo 1, Palmeiras também 1. E bola rolando lá no Carioca, Volta Redonda e Flamengo 0-0.
O Carlos Matozinho pergunta aí, cadê o zagueiro Thiago? O Thiagão, revelado na base, sumiu, seu Edu. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Volta pela direita para Inter, partiu Giovani, pé direito, levantou na área, chega de cabeça lá atrás para tirar a defesa da Macaca, a bola saiu, escanteio para Inter. É o primeiro escanteio do jogo, quem estava ajudando a defesa da Macaca foi o Fecim, camisa número 20, que mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio lado direito, são dois atletas, não, apenas um, camisa número 10, Felipe Silva na cobrança. Vai para a bola para fazer a cobrança lá pela direita, Felipe, são 7 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Lá dentro da grande área, uma movimentação intensa da zagueirada da Macaca. Vai para a bola, tomando posição, arma, aperta a direita. Felipe está autorizado, partiu, meteu o pé direito, suspendeu na área, subiu o Dedé, afastou a bola, voltou Ronaldo, pé direito, bateu para fora. Dedé tirou, a bola sobrou dentro da grande área, viva! Ronaldo matou no peito e soltou, aperta a direita, mas chutou torto. Mandou pra fora, tiro de meta pra Macaca bater. E essa bola aí o Ronaldo não costuma perdoar. A Ponte contou também com a sorte que ele acabou dominando ela com a poça. E aí acabou chutando mais água do que bola, melhor pra Ponte. Tiro de meta pro Igor Vinhas. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. Chegou o Filemão lá atrás, afasta a bola, voltou, dominou o Fecim, bico esquerdo da grande área, virou pé direito, bateu pro gol, a bola passou por cima do gol, foi embora. Fecim dominou, balançou o corpo e meteu o pé direito, a bola subiu, saiu. Tiro de meta para Inter cobrar. Mas eu tive a sensação que o Fecim tentou fazer o cruzamento. Só que a bola pegou um efeito e quase surpreendeu o goleiro Lucas Frigieri, que vai para a cobrança do tiro de meta. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Grande abraço para você que está me vendo aí na tela do YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é o endereço para você ver a transmissão. Você que tem uma curiosidade como que é uma narração de futebol. Pelo YouTube você consegue ver. É só entrar aí no seu computador, no seu tablet ou então no seu smartphone e colocar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você já vai me ver narrando essa partida de futebol no Majestoso. Até aqui, Ponte Preta 0, Internacional também 0. Comecinho do jogo, análise aqui na Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado, como é que começam Ponte Preta e Internacional, o jogo no Majestoso, diz aí CH. A poça tá atrapalhando a qualidade do jogo, Batista. O jogador tem que se preocupar com a bola, com quem tá marcando e ver se a bola não vai ficar parando no meio do caminho. O jogo é absolutamente igual. Só que do jeito que tá, a condição do gramado do Majestoso tá atrapalhando os dois times. Por enquanto o 0-0 tá ótimo, Batista. E para você, Gleger Zorzin, 10 minutos de jogo depois desse ataque. Fecim domina, tentou o passe na velocidade pro Luca, corta lá atrás, afasta, tira Rafael Carioca, é arremesso lateral, vem Norberto para fazer a reposição pro time da Macaca, hoje jogando todo de branco, lançamento lá pela ponta direita para Marco Júnior, ele prendeu, caiu, levantou, levou pro fundo, dobra a marcação, ele perdeu, chegou, dominou Norberto, pé direito, levantou na área, passa por toda a extensão da grande área, chegou tirando lá atrás, afastou Giovani, mandou para fora, para a linha lateral, mas o arremesso é para Inter, porque o último toque foi do Guilherme Santos. Vamos lá, Gleger, a sua análise do comecinho do jogo no Majestoso, placar de 0-0. Olha, Batistão, um jogo muito equilibrado, né? É claro que esse meio de campo aí, inclusive no sistema de ataque da Ponte, está muito encharcado. E a jogada é essa, pelas laterais, né? Como fez agora aí com o Norberto. Precisa exigir um pouco mais.
do Guilherme Santos aproximando, para que a Ponte possa fazer jogadas de linha de fundo. Só lembrando que a Ponte vem em 2 linhas de 4, com 2 homens à frente. Detalhe no ar. Hoje sim a Ponte joga com aquele uniforme, acredito que é novo, né? Sem a faixa nas costas, ou seja, o número hoje bem mais visível, Batistão. Muito melhor, né? Muito melhor, graças a Deus. Aí. Porque olha, a Ponte vinha jogando há muito tempo sem número. Hoje está jogando com número nas costas, mas vinha jogando sem número. E o jogo está paralisado, 2 caídos, 1 da Macaca, 1 da Inter, o jogo paralisado e a falta para a Inter bater. E o lance foi feio, Norberto é o jogador da Ponte Preta que está caído, camisa número 2, teve um choque ali, os 2 jogadores chegaram no carrinho. E o jogador da Inter também sente muitas dores, o árbitro fala que foi um contato normal, camisa de número 20, o Galdesani que estava por ali, o jogo está parado, eu acredito que esse lance será revisto pelo árbitro de vídeo. O estado do gramado acaba propiciando esse tipo de dificuldade. Os 2 jogadores escorregaram. Galdesani, que tem um histórico aí terrível de contusão, né? Quando ele estava no Internacional. E há sempre uma preocupação quando o gramado está encharcado com esses lances quando o jogador vem derrapando. A possibilidade de contusão é enorme. Infelizmente, a drenagem do estádio Moisés Lucarelli foi sempre muito ruim. Não é hoje que está assim, sempre foi muito ruim. A Ponte tentou de tudo com esse gramado, mas não tem conserto, não tem o que fazer. Ali é uma baixada, né? E tem o aguaceiro de todo o bairro, desce exatamente ali no setor onde fica o gramado do estádio Moisés Lucarelli. Então, por mais que se tenha trocado ao longo dos tempos a drenagem, por mais reforma que tenha sido feita no estádio Moisés Lucarelli, no gramado, sempre há uma dificuldade sobre a questão da drenagem, por causa do volume de água. Não há drenagem que suporte um volume tão grande como acontece ali onde tinha o estádio Moisés Lucarelli. Detalhe no ar. Norberto e Galdesani foram retirados do gramado, está tudo bem com eles, o árbitro conversou com o VAR, com o árbitro de vídeo, o Pablo Rodrigo conversou com o Rodrigo Guares do Amaral, mas ele não foi checar o lance novamente. Lançamento de bola lá pela ponta direita, domina Marco Júnior, escapa a marcação, recolhe na perna direita, prepara para fazer o cruzamento, vem na bola, marcação de Osman, a bola escapa, vai embora pela linha de fundo em escanteio, para Macaca bater. É o primeiro escanteio da Ponte no jogo, pelo lado direito, o Osman fez o desarme, mas saiu com bola e tudo. Fecim, camisa 20 na bola. Fecim autorizado, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu, Luca tocou na bola, ela fica viva dentro da grande área. Johnny Douglas chega para afastar, tira. A bola foi recuada lá atrás, vai Igor Vinha saindo da área para dominar. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho para ficar procurando as matérias, é tudo fácil de localizar. Domina Norberto pela direita, Marcos Júnior cruzou na área, chega lá atrás, Xandão para afastar a bola para a linha lateral, saiu em cobrança de arremesso. É arremesso, mas o arremesso é para Internacional bater do campo de defesa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, majestoso, Ponte Preta 0, Inter 0. Olha, é o seguinte, Batistão, tivemos pela manhã na Vila Público 7.500, Santos 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1, gol de Matheus Carvalho, deu fogão na Vila. Um abraço para o Jurandir, que é muito seu fã, o Daniel Bernabé da Avenida Industrial, o Leandro Pini, o Jurandir Pini, e lá no São Bernardo, o famoso Gui, a netinha dele, a Vitória, foi vacinada hoje, o Gui tá super contente, um abraço, Gui! Bandeirantes 971021493, legal demais ter a sua participação pelo WhatsApp, mande para cá as suas mensagens.
E você está ligado também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela sua audiência pelo YouTube. Você que está no aplicativo da Rádio Bandeirantes. Você que está no AM 1270 em Ribeirão Preto, AM 1170 em Campinas e em FM 85.7. Luca domina para Guilherme pela esquerda, levantou, subiu, toca de cabeça, fez cego. Gol! Da Ponte! Na marca de 16 minutos passados, primeiro tempo, Luca dominou pela lateral da grande área, rolou lá pela esquerda, recolheu Guilherme Santos e meteu o pé canhoto, levantou na cabeça de Fecim, ele subiu na entrada da pequena área e de cima para baixo, bateu firme de testa, mandou a bola no fundo do gol da Inter de Limeira, a bola bateu lá dentro, bem fecho, cabeçada fatal, cabeçada letal para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede e é de rede que a bola gosta. E o Fecim que gosta de fazer gols no majestoso. Fecim faz a torcida da Macaca vibrar, vibrar, vibra da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, examada Ponte Preta. Fecim, 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 camisa 20. Do jogo no majestoso, Ponte Preta 1, Inter 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lopes. A jogada que começou de um arremesso lateral, cobrado justamente pelo Guilherme Santos. Ele acionou o Luca, ele fez o domínio e devolveu para o lateral esquerdo da Macaca, que fez um cruzamento excelente. O Fecim fez um movimento de cabeça perfeito e mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Lucas Frigieri, que nada pôde fazer. Fecim, camisa 20, marca o primeiro gol da Ponte no ano, o primeiro dele na temporada. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Fecim, Ponte 1, Inter 0. 1-0, o time da Macaca faz o gol cedo, isso é muito bom. Domina Cibanda, Osman, o time da Inter tenta levar, vem Fecim, dividiu, mas deu Osman, ele dominou, rolou pela direita, Giovani colocou a bola na área, vai para a linha da final, chega rasgando, Dedé deu um mergulho perigoso no pé do jogador da Inter, é arremesso lateral pela direita para a Inter, já cobra, levantamento para Osman, subiu, tocou de cabeça, vai embora, para fora pela linha de fundo, a chance da Inter de empatar o jogo, cruzamento, Osman subiu, enfiou a testa na bola, ela passou lambendo o poste direito de Igor Vinhas, que estava nela, saltou e a bola passou pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Belo cruzamento do camisa número 2, o Léo Duarte, lá no segundo pau, o Osman sozinho, livre de marcação, cabeçou a bola para o chão e ela passou tirando tinta do poste direito do Igor Vinhas, que só acompanhou a jogada. Só não tirou tinta porque o poste ali, o gol da Macaca foi pintado com tintas coral, comprada lá na Corbela Tintas. Bola para a linha lateral, saiu em cobrança de arremesso favorável ao time da Macaca. Ponte jogando hoje todo de branco. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil.
Ronaldo domina para o time da Inter, abriu pela lateral da grande área para Osman, encarou a marcação, pé direito, bateu pro gol, a bola tocou na rede, mas pelo lado de fora. É tiro de meta para Macaca bater Antônio Lupi. Cabeçada do Osman levou mais perigo que esse chute que ele acabou mandando pro gol da Ponte Preta. Limpou a marcação, bateu, a bola balançou a rede, só que do lado de fora. 1-0, Fecim, camisa 20, marcou o gol que vai dando a vitória para a Ponte. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Carlos Henrique, o bate pesado, sai cedo o gol da Macaca, isso dá um pouco mais de tranquilidade. Feci foi na rede, CH. Não há dúvida, Batista, dá muita tranquilidade, o time está por enquanto se adaptando melhor à condição ruim do gramado, muita chuva, muitas poças, e que cruzamento do Guilherme Santos, hein? Uma perfeição de cruzamento para esse Fecim que adora entrar dentro da área. Ele que não é tão alto, fez outro gol de cabeça na sua carreira. Legal, a Ponte faz 1-0, o jogo está muito equilibrado, muita trocação pela condição do gramado. Os times não conseguem trocar 3 passes corretamente porque a bola toda hora está parando na poça. Mas legal, isso teoricamente traz 1-0 no placar, uma tranquilidade maior para a Ponte. Detalhe no ar. Moisés Ribeiro está deixando o gramado, recebeu uma pancada, sai mancando, pediu para esperar um pouquinho. O André Luiz está aquecendo. Se não tiver condições, o camisa 95 daqui a pouco vai para o jogo. Mas pelo visto, o Moisés Ribeiro vai voltar. Gleger Zorzin, gol da Macaca, Fecim de cabeça. Aliás, uma bela cabeçada, chacoalhou a rede. E a Macaca sai na frente no começo da partida. Esse aí é o melhor dos mundos, né, Gleger? Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30, na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Uma falta lá atrás no campo de defesa, falta pela esquerda. O Moisés voltou? Voltou, né? Tá em campo. Tá em campo então, Moisés Ribeiro. Ele no primeiro momento sentiu, aliás, o departamento médico da Macaca entrou em campo para atendê-lo, mas ele pediu para esperar e já está aí, ó. Dividiu pelo alto, tirou, mas errou o passe. Domina tentando levar Johnny Douglas. Vem na bola, afasta Moisés Ribeiro. Chegou, a bola parou na poça d'água, mas ele tirou, mas sobrou com a Inter. Vem pra bola tentando a descida. Léo Duarte com dificuldade. Marco Júnior na marcação. Leonaldi chegou, cometeu a falta. Uma luta insana. Um gramado encharcado, a bola parando na poça d'água. A técnica já foi pro espaço, hein, Lupi? Já não tem mais técnica, é só na raça e na vontade. O Leonaldi fez o desarme, mas foi com falta. Por isso o árbitro marcou e a falta foi cobrada pela Inter. Domina lá pela ponta canhota, Rafael Carioca tenta a passagem, levanta, chega lá atrás, tira, afasta a retaguarda na Macaca, a bola sobrou, dominou Ronaldo, volta a bola pela direita, Johnny Douglas levantou para Rafael Carioca, cruzou, errou o cruzamento. Muito mal, mas insiste pela esquerda. Vem pra bola tentando a passagem. Felipe Brachola para Osman. Cruzou na área. Cruzamento forte. Acertou Giovani, a cabeça do Giovani. A bola sobrou lá pela esquerda. Chega Rafael, chega tirando, afasta lá atrás Guilherme Santos. A bola foi para a linha lateral. O último toque foi do jogador da Inter. É arremesso lateral, é pela esquerda. Campo de defesa. Arremesso para Macaca. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai mudar, não dá, hein? Ele tentou, mas não conseguiu, tá sentindo, a pancada foi forte. Ele indica ali a região do baço, a altura da linha da cintura.
Moisés Ribeiro vai embora, Lupi. Quando pega no baço, complica e muito. A dor é muito forte. Tentou, mas o gramado também não ajuda. E por isso o André Luiz, camisa número 95, vem para o jogo. Primeira modificação do técnico Gilson Kleina. Moisés Ribeiro, 7, está fora. André Luiz, 95, está no jogo. Corbela Tintas, a parceira do Pintura. Aqui você encontra a linha de protetores Ispar Laxetol. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Muda o Gilson Kleina, é obrigado a mudar, né? Por causa de contusão, saiu Moisés Ribeiro, André Luiz. Já erra o passe, tenta a arrancada, Inter de Limeira pela direita. Vem lá atrás para afastar, chega, bate Guilherme Santos, tira dali, levanta no campo de ataque, bola aberta lá pela meia canhota, Luca, chega, dividiu, chega, tira, afasta, Léo Duarte, a bola sobra reboteada com o time da Macaca, outra vez lá pelo setor esquerdo, se manda placar de 1-0, tá vencendo o jogo o time da Macaca, gol de Fecim, se manda, vem pra bola, Leonardo, pé canhoto, bateu, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, bateu de longe, de canhota, Leonardo, a bola passou à esquerda de Lucas Frigeri. É tiro de meta para Inter bater. Chutou mais água do que bola, pegou muito mal, camisa número 5, o Leonardo, que arriscou. A bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Lucas Frigeri. Um detalhe sobre a Inter de Limeira, a contratação mais badalada por enquanto ainda não estreou no Campeonato Paulista. Thiago Alagoano, que veio do Brusque, teve uma lesão na pré-temporada e por isso ainda não está à disposição do técnico Vinícius Bergantin. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. Lá vai a Inter, Osman dominou, tocou para Rafael Carioca, bateu desequilibrado, a bola foi embora. Pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca. Carlos Henrique, bate pesado, o que significa esta alteração forçada na Macaca em CH. O Moisés estava no meio campo da Ponte, está marcando direitinho, não está conseguindo jogar porque o gramado não permite. A entrada do André Luiz, ele está sem ritmo de jogo, mas essa condição de gramado pesado favorece o jogo dele. Só não pode, alguém tem que avisar para ele não querer sair jogando, porque com o gramado normal ele já não sabe. Com essas poças é mais perigoso. Mas teoricamente com a entrada dele, que ele é grandão, pode ajudar na marcação. A Ponte perde a qualidade, apesar que não está tendo condição de jogar no meio campo, né, Batista? É um perde-ganha danado. É um volante, vai ser o primeiro volante disfarçado, aliás, um volante disfarçado de zagueiro, Batista. E para você, Gleger, a alteração na Macaca, foi embora, contundido Moisés Ribeiro, entrou o André Luiz. Os jogadores com as mesmas características, né, Batista? Eu acho que não muda muito, a plataforma é a mesma, a gente percebe aí, as duas linhas de 4 vem dando muito certo até o momento, a Ponte vence o jogo, né? E repito, hein, o jogo é pelas laterais, né? O meio de campo está muito encharcado. Olha a Inter aí, Batista. Não deu nada, Gleger, pode seguir. Então precisa continuar jogando pelas laterais. A Ponte precisa fazer esse jogo reativo, né? A Ponte é um time que merece muita atenção, mas eu gosto muito do posicionamento das duas linhas até o momento. Bem posicionadas e bem organizadas. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Domina e escapa Giovani, entrada na área, pé canhoto, bateu pro gol. Igor Vinhas, chute rasteiro, bola escorregadia. Não pegou em cheio, mas arriscou da entrada na área Giovani. Igor Vinhas pegou o Antônio Lupi. O Giovani agora foi fominha, camisa número 7. Ele tinha o camisa número 10, Felipe Silva, entrando livre pelo lado direito. Chutou mal, a bola foi fácil para o goleiro Igor Vinhas, que caiu e fez a defesa. E daqui a pouco, o intervalo inteligente diferente do rádio brasileiro, comando do Pinheiro, aqui na Bandeirantes. E na segunda-feira, Guarani em campo vai enfrentar o RB Brasil Bragantino. Partida marcada para o Estádio Branco de Ouro. Júlio Nascimento dá o recado, vai ter na casinha. Saiu Dedé jogando perigosamente. Trombou um jogador da Inter, ficou caído, a bola com o Fecim. Ele domina tocando pela meia direita.
Vem Marco Júnior, o árbitro vai paralisar o jogo. Ih, rapaz, olha lá. Leonaldi não gostou, um desentendimento. Veio lá de trás o Fábio Sanches também para tirar satisfação com a arbitragem. Porque a posse de bola era da Ponte, a Ponte vinha despejando potência a partir da metade do campo. E o árbitro paralisou o jogo porque tem um jogador da Inter caído. E o clima ficou quente entre o Giovani e o camisa de número 5, o Leonaldi. Mas foi bem demais o árbitro, que imediatamente separou os atletas e fez o sinal assim, ó, calma, pensa, pro Leonaldi, que é jovem ainda. Quem ficou caído no lance foi o camisa de número 9, Ronaldo, tá tudo bem com ele. Bola ao chão, o jogo vai seguir normalmente. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade, qualidade. Só tem ela, Corbela. Batista. Oi, CH, pode falar. Fala aí que eu te escuto. Eu acabei de dar o recado aqui para alguém falar pro André Luiz não ficar inventando. Vai o Dedé e dá uma presepada dessa, com toda a sua experiência, gramado encharcado. Dá um bico na bola e joga lá na frente pro Luca. Querer sair jogando, risco desnecessário, Batista. É, mas ele deu conta do recado, hein? Ele se complicou, mas conseguiu. No Roberto pra Fecim, ele girou em cima da marcação de maneira espetacular, tocou para Luca, a bola voltou, Leonaldi entrou na disputa, tira Rodolfo Filemon, a bola parou na poça d'água, sobra com Giovani, ele bate, ele pensa direita, levantamento no campo espichado, lá pela ponta direita e vai para fora. Guilherme Santos policiando o setor, tira, arremesso lateral, Léo Duarte, tem pressa, cobra, sai jogando o time da Inter, placar de 1-0. Lance travado, vai para fora, acertando o corpo do Luca, é arremesso lateral. O jogo fica estranho, circense, né? Cada lance bizarro. O gramado é que oferece esse tipo de situação. Jogo estranho, diferente, um jogo realmente gozado, hein, Lupe? Muito estranho, com jogadas perigosas, né? Por exemplo, esse lance do André Luiz, que acabou de entrar, deu um carrinho desnecessário no camisa número 5, Johnny Douglas, e recebe cartão amarelo, André Luiz, camisa número 95. Pouquíssimos minutos em campo e já leva um cartãozinho. Aí, ô CH, você falou do André Luiz. Ele, além de não ter dado conta do recado, ainda deu uma carrinhada selvagem, quase arrebenta a perna do jogador Giovani da Internacional. Nossa, eu tô vendo no replay aqui, é uma irresponsabilidade fazer isso, né? É um jogador realmente muito cheio de limitações. Esse gramado não pode dar carrinho. Teve um lance do Norberto no começo do jogo que também foi uma entrada muito forte. E agora, ainda bem que foi o amarelo, porque era lance. Se é um árbitro mais rigoroso, podia ter expulsado o jogador. Ainda bem que não pegou o pé do Ronaldo. Bola parada, vem pela meia direita para fazer a cobrança de falta o time da Inter de Limeira. 34 minutos, etapa primeira, placar de 1-0. A Macaca vai vencendo a partida, gol de cabeça de Fecim. A falta é pela meia direita, a Inter está atacando contra o gol dos portões monumentais do Majestoso. Vem pra bola, vamos ver quem é que vai pra batida. Partiu, vai pra bola, Felipe Bachola, bateu firme. Chegou Igor Vinhas no centro do gol, caiu com ela dominada. Não soltou o Antônio Lupi. Uma bola esquisita, né? Parece que ela foi em câmera lenta em direção ao gol, na cobrança de falta do camisa número 10, o Felipe Silva, ex-Felipe Bachola, nas mãos do Igor Vinhas, que fez a defesa. Por que ex-Felipe Bachola? Ele não carrega Bachola no nome mais, é? Não, na escalação tá Felipe Silva. Mas vai ser eterno Bachola, não vai ter jeito, né? E olha, aquele jogador lá que o André Luiz acertou foi o Johnny Douglas. Johnny Douglas, que teve quase a perna arrebentada. Felizmente não teve, né? Porque seria realmente um acidente terrível. E o André Luiz tomou cartão amarelo. Então, jogador de marcação. Gramado encharcado desse jeito. Aí o cara dá uma carrinhada dessa, ele sabe que vai tomar cartão. Domina o time da Ponte, vem Marco Júnior. Passou o Guilherme Santos pedindo a bola com o Leonaldi. Ele domina, toca dentro da grande área. Trabalha Luiz Fernando. 2 a marcá-lo. Foi absorvido
tragado pela marcação, mas o Leonaldo partiu, foi para lá, retomou para o time da Macaca, para Guilherme Santos, cruzou mal. Chega tirando lá atrás, afasta o time da Internacional, vem no contra-golpe, perdendo a partida, placar de 1-0. O de Fecim de cabeça, marcação de Fecim pela direita, escapa 36 minutos, primeiro tempo. Vem para a bola Johnny Douglas, dentro do círculo central, abrindo pela meia esquerda. Galdesani, ele domina, toca na ponta, pela ponta canhota, Osman dominou, rolou por dentro para Rafael Carioca, o lateral vem por dentro, fazendo a armação, marcação de Norberto, ele volta pela esquerda, Galdesani, toca a bola dentro do círculo central, vem para dominar Rodolfo Filemon, abrindo pela meia direita, Léo Duarte faz o lançamento na frente pela meia, partiu, veio para a bola, dominou lá pela direita, Giovani partiu, vai para cima, marcação, escape, vai fora pela linha de fundo, saiu em escanteio. Ronaldo tentou levar em cima da marcação, se safa a defesa da Macaca. Mandou pela linha de fundo, é escanteio para o Leão bater. Foi bem demais o Dedé, que acompanhou o Ronaldo e deu um leve toque na bola em direção à linha de fundo. É o segundo escanteio da Inter no jogo, que vem para a cobrança, camisa 7, Giovani. Giovani está autorizado, partiu, pé canhoto, levantou na área. Subiu, Ronaldo de cabeça, a bola caiu na entrada da grande área. Chega tirando, afasta lá atrás da entrada da grande área. André Luiz, a bola sobrou pela esquerda, tenta girar em cima da marcação. Tentou levar, Johnny Douglas chega, tira, afasta de qualquer jeito lá atrás, Norberto. A bola caiu lá atrás no campo de defesa. Vem dominando, recolhe, tenta a passagem, Rodolfo Filemon por dentro. Vem pra bola, tentando a passagem, Xandão, o outro zagueiro para Léo Duarte de perna direita. Lançou na frente, a Inter se manda, vai para o campo de ataque, lançamento para Osman, dominou, pé direito, cruzou, cruzamento muito ruim, torto a esmo, mandou para fora, tiro de meta para Macaca bater. Segundo cruzamento que o Osman tenta e erra. Mal demais o camisa número 11 da equipe da Inter de Limeira, que passou pela Ponte Preta, fez poucos jogos e depois deixou Moisés Lucarelli e foi jogar no Coritiba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 38, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, Paulistão no Majestoso, Ponte Preta 1, Fecim de cabeça, Inter 0. Olha, pela manhã no Paulistão, na Vila Santos 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Tivemos à tarde São Bernardo 1, Palmeiras também 1. Primeiro tempo em Araraquara, Ferroviária 0, Água Santa também 0. E o jogo lá no Cariocão, segundo tempo, de Volta Redonda e Flamengo 0-0. Alô, Gilberto Vieira Breve, do Jardim Novo Sol, muito obrigado pelo carinho. André de Jacareí, lembrando do seu papai, o Batatinha, que faleceu há um mês. Então, nossas lembranças aí ao Batatinha, nosso muito obrigado ao André. Domina, Ronaldo faz a parede, a bola volta, Johnny Douglas dominou, tocando a bola pela direita, a ponte fechada, fechadinha neste momento, apura o cinturão de marcação a partir da intermediária. Bola aberta lá pela direita para Giovani, Guilherme Santos tira, toca para fora pela linha lateral, saiu em cobrança de arremesso lateral para Inter, bater pela direita com Léo Duarte. Ele vai usar a força do braço, 39,5, vai para a bola, Léo Duarte levantou a bola na área para Ronaldo, subiu de cabeça, Fábio Sanches tira, a bola voltou com a Inter, Ronaldo domina, prendeu, girou, bateu de perna canhota, Dedé tira de cabeça, volta na entrada da grande área, lance perigoso. Vem Rafael Carioca dominando e soltando o jogo pelo lado esquerdo. Levantamento de Johnny Douglas em cima da defesa da Macaca. Rechaça, tira, volta. Sobra outra vez pela meia esquerda. Internacional se manda no campo de ataque. Johnny Douglas abriu para Osman. Ele para na frente da marcação. Recolhe na perna direita, solta o jogo. Vem por dentro, tenta a passagem pela meia canhota. Bachola vem para dominar. Abriu na ponta, dominou, ajeitou. Osman voltou para Bachola. No fundo, Rafael Carioca cruzou na área. Tira, afasta, manda pra fora. De canela, tirando o André Luiz. É escanteio
de Canela também vale, hein, Lupi? Vale, foi muito bem agora o André Luiz, porque se essa bola passa, o Ronaldo estava sozinho dentro da pequena área. É o terceiro escanteio da Inter de Limeira no jogo. Dessa vez é pelo lado esquerdo do ataque do Leão. Quem vem para a cobrança, aparentemente, é o camisa número 10, Felipe Silva, ex-Bachola. É isso aí, bola lá atrás, não tem que se preocupar com elegância estética. Tem que mandar para fora do jeito que for possível. Desta feita foi de Canela. André Luiz, escanteio, vem Felipe Silva, o Bachola, levantou para a cruzada, subiu mal, Igor Vinhas pegou, tirou, soltou, não tá valendo, é pênalti. Penalidade máxima para Inter. Igor Vinhas vai reclamar, mas ele saiu muito mal do gol. Saiu para socar e perdeu o tempo da bola. E aí o pênalti cometido, a equipe da Macaca vai reclamar muito, vai reclamar uma barbaridade, mas o pênalti está marcado. Pênalti marcado, Dedé foi quem cometeu o pênalti, Antônio Lupi. Os jogadores da Ponte reclamam, né, alegando ali algo irregular do ataque da Inter, mas aparentemente eu não vi ninguém tocar no Igor Vinhas, que volta a falhar, saiu mal do gol, saiu caçando borboleta e a bola acabou sobrando ali para o jogador da Inter de Limeira. O Dedé por trás acabou atingindo as pernas do jogador, a não ser que o atleta tenha simulado, camisa número 5, Johnny Douglas. Mas o árbitro estava muito perto do lance. O pênalti está marcado a favor da Inter. Bom, o VAR está checando, né? O árbitro está aguardando, esperando a checagem do VAR. Mas o Gleger, você que é especialista em... Nossa, saiu muito mal o Igor Vinhas do gol. Falhando novamente em Gleger. Saiu muito mal, Batista. Tem que sair falando, né? Orientando. Você vê que tem um toquezinho do Dedé que acaba tirando ele da jogada, mas essa bola é dele. Indiscutivelmente, se houve o toque ou não do Dedé, essa bola é dele. Falha o Igor Vinhas, né? E vai comprometendo o resultado. Você vê que na última partida foi a mesma coisa. A Ponte perdia de 1-0. Uma falha dele também, uma falha técnica como esta de hoje, a Ponte tomou o segundo gol. Essas coisas não podem acontecer, hein? Falha e o VAR ainda está para confirmar, mas eu acho que foi pênalti, viu, Batista? Eu também achei que foi pênalti. Para você, CH, o que você achou? Achei que foi uma vergonha o que fez o Vinhas e o pênalti aconteceu. O Dedé atingiu o jogador da Inter por trás. Para mim, pênalti claro e falha vergonhosa do Vinhas. O árbitro está orientando os jogadores da Ponte Preta. Tem que ficar fora da linha da grande área. Enquanto isso, o VAR está checando, né? A informação será passada lá dentro da cabeça dele com som através do headset. Ele fica ali fazendo aquele gestual, né? Aquilo ali é A mensagem vai chegar onde? Teatro. Dentro da cabeça. É pênalti para Inter bater, está confirmado o pênalti. Ronaldo é quem vai bater. Ele fica ali na entrada da área, partiu Ronaldo num trote. Partiu, bateu, é gol! Gol! Da Inter de Limeira! Na marca de 44 minutos, Ronaldo, uma tranquilidade imensa. Ele veio num trote lento, não tirou em nenhum momento o olho do Igor Vinhas. Foi lento para a bola e bateu com o lado interno do pé direito. Humilhou o goleiro da Macaca. Bateu de maneira espetacular. Marcelinho Carioca deslocou o goleiro Igor Vinhas de um lado, a bola de outro. E empata o jogo no majestoso Ronaldo, camisa número 9. Ponte Preta 1, Inter também 1. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. A gente pode chamar o gol do Ronaldo de golaço de pênalti. Muito calmo para a cobrança, olhando para o Igor Vinhas. Esperou a definição do goleiro da Macaca e jogou no canto oposto. Ronaldo marca o primeiro gol da Inter no Campeonato Paulista, o primeiro dele no campeonato. Tá no placar do majestoso
Ponte 1, Inter 1. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Mais dois, vem pra bola, Marco Júnior, tocando lá pela esquerda, escapa, vem tentando o domínio, Luiz Fernando em cima da marcação, chega, tira, afasta Léo Duarte, Johnny Douglas, toque e vem no contragolpe, o time da Inter empatou o jogo, saiu na frente o time da Macaca muito cedo, gol de Feci de cabeça, mas de pênalti cometido por Dedé, antes uma falha gritante, horrorosa do Igor Vinhas. Depois o pênalti, Ronaldo bateu para empatar o jogo, placar de 1-1 no estádio Moisés Lucarelli. Arremesso lateral para Inter, vem para a bola para fazer a cobrança, cobrou Léo Duarte. O árbitro marca uma falta lá na frente pela ponta direita, falta para o Leão bater. Do lado direito, a falta foi em cima do atacante da Inter de Limeira, o Ronaldo, que usa muito bem o corpo, e é mais uma bola que será alçada para dentro da área da Ponte Preta. Pode ser aí o último lance do primeiro tempo. Vem para a bola pela direita, o time da Inter para fazer a cobrança lá pela direita, 2 Ponte Pretanos na barreira. A Inter adianta suas fileiras, vai colocando 2, 4, 5 jogadores da entrada na área, mais um no rebote. Vamos ver quem é que vem, tomando posição lá pela direita para fazer o erguimento de bola. Giovani fica por ali, Felipe Silva também, partiu Giovani, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, a Dedé tira, vai embora para fora, para a linha lateral, em cobrança de arremesso para Inter bater pela esquerda, vem tomando posição para fazer a reposição, Rafael Carioca apita o árbitro, aponta o centro do campo e termina a primeira etapa. 1 para Ponte Preta, 1 para Inter de Limeira. Vem aí um intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, 1-1, Dedé estreando, Dedé fazendo pênalti, falha do Igor Vinhas, a Ponte 1-0, gol do Fecim, primeiro gol da Ponte de 2022, é o 5º gol do Fecim desde que chegou. Agora o uniforme, viu, Lupe? Eu disse uniforme branco da Ponte aí, porque a Ponte como mandante, ela pode escolher o uniforme que ela quiser, porque a Inter também é alvinegra, né? Isso, é verdade. Então se a Ponte quisesse jogar com aquela oficial mesmo, a Inter teria que trocar de uniforme. Mas... teria que trocar o fardamento, mas esse uniforme da Ponte é o número 3, né? Aquele que foi lançado com o hino, a letra do hino no lugar da faixa, só que atrás não tem a faixa, né? Tanto é que a gente até comentou na jornada que fica mais visível o número. A Ponte, a mandante, optou por esse uniforme e a Inter, a Ponte jogando com seu número 3 e a Inter com seu uniforme de número 1. Esse Ronaldo é aquele que jogou no Guarani, é? Isso, foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista 2020, atuando pelo Santo André, marcou 6 gols na ocasião. Não, mas ele jogou no Guarani 2012, esse Ronaldo, viu? Ele foi vice-campeão paulista. Interessante é que teve aquele derby 1-1. A Ponte até perdeu um pênalti. A Ponte, ela fez 1-0 com o Diego Sacomã. E depois, no finalzinho, o Vadão era o treino do Guarani, colocou em campo esse Ronaldo, rapaz. Esse Ronaldo, deixa eu ver, tô aqui no site do Mariolani. E tem um jogador, é o Ronaldo. Ele entrou aos 44 do segundo tempo, tava 1-0 para a Ponte. E foi ele que sofreu o pênalti. Quem cometeu o pênalti para a Ponte, você quer ver? Eu acho que foi um volante. Quero ver o nome dele aqui, Gerson. Gerson fez o pênalti, aí o Fumagalli cobrou, empatou no ângulo 1-1. E agora ele e o Ronaldo marcando. E foi do mesmo lado, hein? Gol de entrada. De pênalti fazendo aí fazendo 1-0. Tá bom, Lupe, quer dizer que muita chuva nos últimos dias, público prejudicado, Macaca de branco e que mais, Lupe? A Ponte que deve anunciar mais uma contratação ainda para a temporada. Trata-se do atacante Ribamar, ex-América Mineiro, que tem até musiquinha, hoje tem gol do Ribamar. Pode ser atacante da Ponte Preta para a temporada, Edu. Porque quando tá o zagueiro Thiago, hein, o Thiagão, não tá nem no banco, né? Tá treinando. Tá treinando. Falou, Lupe! Valeu, Edu! Olha, a Ponte joga com Igor Vinhas, Norberto, Fábio Sanches, Dedé e Guilherme Santos, Moisés Ribeiro, que saiu há 25 minutos, entrou André Luiz, Moisés Ribeiro saiu machucado, Marco Júnior e Leonaldi, Fecim, Luiz Fernando e Oluca.
No banco, deixa eu ver quem que a Macaca tem. Tem o Kaique França, goleiro, Fabrício Dornelas, que perde a posição, Wesley, Matheus Jesus retornando, Jean Carlos, Léo Santos, Matheus Anjos, Niltinho, Pedrinho, Igor Formiga, Josiel Cruel e André Luiz. E aí, CH, 1-1, diga lá, CH. Olha, Edu, não foi um bom primeiro tempo porque a chuva não deixou e a condição do gramado também. Não deu para praticar futebol no primeiro tempo. Nós tivemos um esporte praticado no Moisés Lucarelli parecido com futebol. Futebol não foi, essa é a verdade. Mesmo assim, com a dificuldade do gramado, a Ponte conseguiu encaixar uma adaptação do lado esquerdo. Luca, Guilherme Santos, um belo cruzamento na ótima cabeçada do Fecim, que por característica tem toda hora e também por determinação entrado dentro da área e fez um gol muito importante de cabeça. Mais um na sua carreira. O jogo mudou, Edu, depois que o André Luiz entrou em campo. O Moisés saiu e o André Luiz entrou e o meio campo da Ponte desarrumou. E também eu achei que a Ponte recuou. Ela não podia ter recuado não depois do gol que fez. Ela tinha que continuar jogando. Eu não sei se de repente foi combinado isso entre jogadores e o técnico da Ponte. De qualquer maneira, coincidências ou não, depois do André Luiz, o meio-campo da Ponte, mesmo com a dificuldade do gramado, ficou menos com a bola. A Inter foi mexendo a bola de um lado para outro, com muita posse de bola. Norberto marcando muito mal do lado direito, né? O Osman toda hora, o lateral esquerdo da Inter toda hora passando. E numa cobrança de escanteio, você viu o que aconteceu, né? E não é a primeira vez. Primeiro jogo contra o Palmeiras, ele falhou grotescamente no segundo gol do Verde. E hoje ele saiu, com o Dedé lá, ele saiu catando borboleta. E aí no bate-rebate, o Ronaldo ia fazer o gol, outro jogador da Inter. Aí o Dedé veio por trás, fez pênalti, não dá para discutir. Eu não posso dizer que foi incorreto o placar, não. Um pedaço do primeiro tempo a Ponte melhor e um pedaço do primeiro tempo a Inter foi melhor. Então eu acho que diante de tudo que foi criado, eu estou com os números aqui na frente, uma posse de bola muito equilibrada, bolas roubadas, desarmes, passes certos, passes errados, cruzamentos, escanteios a favor e contra, teve muito equilíbrio. Então diante do que a Ponte fez no primeiro tempo e a Inter também, eu acho que o 1-1 está absolutamente correto. O que me preocupa é esse meio campo. O André Luiz entrou muito afobado, já tem cartão amarelo. Nessa condição de gramado, qualquer erro é determinante. Você vai, por exemplo, dominar uma bola, vai dar um passe, ela para na poça, aí vem um cara, toma a bola e você não tem ninguém nas suas costas, ou tem um só, você vai fazer uma falta forte, está expulso de campo. Então é uma preocupação. O Gilson tem que arrumar o posicionamento do meio campo. O restante está razoavelmente bem. Eu não gosto do lado direito do Norberto, precisa de mais proteção ali. O Luiz Fernando também tem que ajudar por ali, mas o lado esquerdo com o Guilherme está um pouco melhor. De qualquer maneira, totalmente indefinido e tecnicamente o jogo no primeiro tempo deixou a desejar, meu amigo. Olha, me desculpa, mas não dá mais aí para o Igor Vinhas, aguentar o Igor Vinhas e tal. Pois é, não foi bem contra o Palmeiras, né? Acaba falando agora também. Rapaziada, José Rocha, deixa eu dar uma olhada aqui. Edu Crena tá de brincadeira. André Luiz, não dá o pior volante que tem no elenco. Depois não adianta reclamar que o rapaz se machucou, né? Quem que se machucou aí? Foi o Moisés, deixa eu ver um volante aqui. Moisés Ribeiro se machucou, entrou o André Luiz. Meus amigos, vamos lá. Olha, é o seguinte, hoje pela manhã na Vila Santos 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1. À tarde, São Bernardo 1, Palmeiras 1, intervalo Araraquara, Ferroviária 0, Água Santa também 0, intervalo majestoso, Ponte 1, Internacional de Limeira também 1, e já, Gregor Zorzin vai comentar. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A
Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvet tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. É bola na rede. Luca domina para Guilherme pela esquerda, levantou, subiu, toca de cabeça, fez cego. Gol! Gol! Na marca de 16 minutos passados, primeiro tempo, Luca dominou pela lateral da grande área, rolou lá pela esquerda, recolheu Guilherme Santos e meteu o pé canhoto, levantou na cabeça de Fecim, ele subiu na entrada da pequena área e de cima para baixo, bateu firme de testa, mandou a bola no fundo do gol da Inter de Limeira. A bola bateu lá dentro, bem feito. Cabeçada fatal, cabeçada letal para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede e é de rede que a bola gosta. E o Fecim, que gosta de fazer gols do majestoso. Fecim faz a torcida da Macaca vibrar, vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, és amada Ponte Preta. Fecim, 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 camisa 20. Do jogo no majestoso, Ponte Preta 1, Inter 0, e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupin. A jogada que começou de um arremesso lateral, cobrado justamente pelo Guilherme Santos. Ele acionou o Luca, ele fez o domínio e devolveu para o lateral esquerdo da Macaca, que fez um cruzamento excelente. O Fecim fez um movimento de cabeça perfeito e mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Lucas Frigieri, que nada pôde fazer. Fecim, camisa 20, marca o primeiro gol da Ponte no ano, o primeiro dele na temporada. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Fecim, Ponte 1, Inter 0. E o gol foi lá no gol da Fepaz, o gol da Ponte, mas o empatou a Inter com o Ronaldo aos 44. Oi, Zorzin, Gleger Zorzin, 1-1, sua opinião, Zorzin. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olha, Edu, mais uma falha do Igor Vinhas, né? Impressionante. A gente tem comentado isso durante toda a semana também, né? Essa troca no comando técnico. Porque, assim, ó, o Igor Vinhas teve uma sequência, né, na temporada passada e não falhava com essa frequência, né? Já é o segundo jogo e a segunda falha. As coisas têm que ser revistas. É claro que nós não vamos ficar aqui questionando o trabalho do Lauro, né, que assumiu agora esse comando, mas essas falhas aí estão prejudicando a Ponte. Você vê, vai para o vestiário vencendo o jogo de 1-0, dá para você tentar uma estratégia diferente, dá para você tentar
neutralizar algumas jogadas da Inter de Limeira, que é um time perigoso, né? E aí vem o Igor, numa falha no finalzinho da primeira etapa, uma falha incrível ali, acaba comprometendo a vitória da Macaca e vem o gol de empate. Agora, Edu, eu se fosse o Gilson, tentaria rever aí essa escalação, voltaria com meia, tiraria um dos volantes, tá jogando com 3 volantes, até para que a Ponte tenha um pouco mais. Você vê que a Ponte errou muito na transição, a transição da Ponte foi muito ruim nesse primeiro tempo, apesar da gente compreender, né, que o gramado está totalmente encharcado, mas você vê que a Ponte não consegue sair, no momento em que rouba a bola, poucos acertos aí nessa transição, e esses erros, o que acontece? Traz o time da Inter para cima. Então o Gilson tem que rever essa situação. Eu tentaria aí entrar com o meia. A gente percebe aí que no banco tem o próprio Matheus Anjos, né, que é o jogador que poderia dar esse toque refinado aí para que a Ponte melhore nesse quesito. Agora, foi um primeiro tempo bom. Eu gostei da participação do Dedé. A gente percebe que mesmo tendo esse tempo todo sem jogar aí, na minha opinião, ele fez um primeiro tempo bom, fez um primeiro tempo sólido, né? Apesar de no lance ali ter cometido o pênalti, mas aí foi um recurso usado, né? A gente percebe que o atacante da Inter ia fazer o gol, a bola sobrou ali no pé dele e o Dedé tentou num carrinho a intervenção, mas não conseguiu. Vamos ver o que preparou o Gilson Kleina para o segundo tempo, mas eu tentaria ser um pouco mais agressivo, porque tá jogando dentro de casa. Criou algumas oportunidades. Agora um detalhe importante também, você tem o Luca como camisa 9. E utiliza muito pouco. No jogo do Palmeiras foi a mesma coisa, né? Por isso eu estou pedindo mais um meia, para que essa bola chegue no Luca. E a bola não está chegando. Gleger, mas o campo está encharcado, por dentro está difícil. Ok, mas tenta uma triangulação pelos lados. Vê que a primeira jogada que o Luca participou ali pelo lado com o Guilherme, o que aconteceu? O gol da Ponte. Norberto precisa sair um pouco mais, o Guilherme precisa aparecer um pouco mais pelo lado esquerdo. Se está ruim ali por dentro, está encharcado, vamos abrir o jogo, né? Olha aí, a gente percebe que o Gilson está vindo com o Matheus Anjos aí, depois o Lupe traz a informação, mas ele está ali na beirada do gramado. Então, eu acho que acerta, tá? Não sei quem saiu ainda, mas eu tiraria um dos volantes, até para tentar algo diferente. As duas linhas de 4 surtiram efeito? Sim, né? A Ponte fez um jogo razoável, mas a transição estava muito ruim e a bola não chega com qualidade à frente. Então eu acho que nesse ponto precisa melhorar muito a transição, né, a movimentação dos jogadores. O gramado está muito encharcado, então você precisa se movimentar, precisa estar um pouco mais perto para que não tenha esses passes muito longos que a bola para na posse. Então precisa aproxima um pouco mais, agrupa o time para que você consiga ter qualidade e ter a posse de bola, fazer com que a Inter corra atrás. Isso que eu faria, e acho que o Gilson vem numa substituição aí, viu, Edu? Vamos ver o que preparou o Gilson pro segundo tempo. Marcos Júnior precisa agredir, tá jogando dentro de casa. No primeiro tempo fez um jogo razoável, mas faltou um pouco mais, jogar um pouco mais no campo de ataque, ter a posse de bola no campo de ataque. Muito bem, vai começar o segundo tempo, por enquanto, um para a Ponte, um também para a Internacional e para o show continuar aqui na Bandeirantes. Quem vem aí? Quem? É ele mesmo! Carlos Batista. Muito obrigado, meu caro Edu Pinheiro, que comandou o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Tudo pronto, vai começar a etapa final. A saída de bola pertence à Ponte Preta, já que no primeiro tempo foi a Internacional de Limeira quem saiu jogando. Vai começar a etapa final, 1-1. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo no Majestoso. Carlos Batista. Foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca!
etapa final, 1-1, a Ponte saiu na frente com Fecim de cabeça e Ronaldo cobrando o pênalti, empatou para a Inter. A alteração na Macaca, Antônio Lupi. Marco Júnior, camisa número 15, foi embora, ficou no vestiário. Camisa número 16, Matheus Anjos, está no jogo e vem Ponte. Domina o time da Ponte pela esquerda, Luca tenta levar pela lateral da grande área. Chega a marcação, tira a bola, volta, reboteada. Felipe Bachola domina pela direita, entregando para Giovani. Enfiou o pé canhoto para levantar lá do outro lado pela esquerda. Vem Dedé, a bola parou na poça d'água. Rafael Carioca em cima dele e o Dedé. Experiente, né? Cobra criada. Tocou para a linha lateral porque a coisa poderia se complicar. E aí, essa história de complicação já deu um resultado negativo no final do primeiro tempo, quando o time da Internacional teve um pênalti a seu favor, confirmado, inclusive o pênalti foi cometido pelo Dedé, confirmado pelo VAR, e o empate da Internacional. Cobrança de arremesso e a bola vem do outro lado, dominando pela direita, Léo Duarte. Lançou dentro da grande área. Bachola tentou proteger, a bola passou pela linha de fundo. Ele veio derrapando, arrancou um naco de grama. E a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Bachola, que é natural de Piracicaba. O pessoal da família deve estar sintonizado na Rádio Bandeirantes. E se eles ouvirem você falando Bachola, Batista, eles vão ficar chateados, porque é Felipe Silva. É, mas acontece que um dia ele foi Bachola e vai ser eternamente Bachola. Entendi. Domina pela ponta direita, Ronaldo conseguiu o passe para Giovani, entrou na área, rolou para Osman, atrás a bola parou na poça d'água, chega de atrás para tirar a defesa da Macaca, a bola volta com a Inter, marcação lá na frente do Luca, não conseguiu tomar, e vem de novo, a bola pela direita no campo de ataque, Galdesani levou, deu a tabela, a bola voltou com ele, escapa, vai para a linha lateral, é arremesso para Macaca no campo de defesa. Carlos Henrique, o bate pesado, e essa alteração aí, entrou o meia, Matheus Anjos. Mas o gramado é terrível para um jogador leve como ele, hein, CH? Não há dúvida, eu não sei como é que ele vai se adaptar. Eu nem discuto quem está entrando, que precisa melhorar a qualidade do jogo. Mas por que tirou o Marquinhos? Quem tinha que sair é o André Luiz, que entrou mal pra caramba. Não gostei da mexida, não. Domina pela direita, Galdesani em cima dele, chegou lá atrás, Matheus Anjos, tomou, tentou o passe, errou, o Luca aplaude porque a tentativa de passe era para o Luca, que estava na ponta canhota. É arremesso lateral para a Inter. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Se manda lá pela direita no campo de ataque o time da Macaca. Norberto recolhe, leva a bola com a perna direita atrás um pouco, chama pela meia direita, placar de 1-1. A Ponte saiu na frente, olha o erro do passe do André Luiz. Chegou, dominou, Ronaldo ultrapassa a linha na metade do campo e o Matheus Anjos é obrigado a cometer a falta. O André Luiz está com um apito de trem na cabeça, não é possível. Um erro de passe de 2 metros, armou um contra-ataque, ficou barato para o Matheus Anjos, que poderia ter tomado o cartão, hein, Lupi? Matheus Anjos fuzilou com os olhos o André Luiz, porque ele teve que fazer a falta após um passe errado do meio-campista. Lá vem a Inter. Giovani dominou, rolou para Ronaldo na área, voltou para Giovani, chega, tira Fábio Sanches. A bola volta pela meia direita, domina o time da Internacional de Limeira. Vem para a bola, Rodolfo Filemon para Xandão. Abriu pela ponta direita no campo de ataque, Léo Duarte meteu o pé direito, cruzou para Ronaldo na área. Sanches tira. Chega, tira, afasta. Chega Guilherme Santos para completar. Reboteada, Johnny Douglas domina a bola dentro do círculo central, entregando para Rafael Carioca. Vai embora o time da Inter. Bola aberta lá pela esquerda. 5 minutos passados da etapa final, 1-1. Passou Rafael Carioca. Vem bem lá atrás, Leonaldi. Deu bote, tomou, lançou, tocou para Fecim pela direita. Bola para a linha lateral, mas o árbitro já tinha paralisado.
Marcando uma falta, não, deu arremesso para Inter bater. Exatamente, o Fecim acabou tocando por último na bola, os jogadores da Inter pediram falta, mas não, apenas o arremesso lateral já cobrado. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Placar de 1-1, a Ponte saiu na frente, fez 1-0, mas tomou um empate ainda no primeiro tempo. Estamos começando a etapa final. Vem embora o time da Inter lá pela esquerda. Baixo lá dominou, rolou. Rafael Carioca vem tocando para Guzmán, para Osman. Osman rolou, centralizando a jogada. Vem Johnny Douglas, dominou para Osman. Recolheu, dominou, tocou para Rafael Carioca. Vem por baixo, Norberto afasta, a bola sobrou no fundo. Dominou, carregou na perna canhota, carimbou o corpo do adversário no chute do Rafael Carioca. Sobra a bola com o Norberto, ele tira, bate, levanta, ele perna direita. Bola aí espichada lá pelo setor direito para Luca, matou no peito, tentou passe para Leonardo que vem de trás, já tinha passado da linha da bola. É arremesso para Inter bater pela esquerda. Arremesso lateral. Vem pela esquerda, lateral Rafael Carioca para fazer a cobrança. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, majestoso, Ponte Preta 1, Inter também 1, vem embora o time da Inter, Osman, dominou, tentou levar em cima da marcação, tocou para Felipe Silva, o Bachola, rolou pela ponta canhota, de volta a bola para Osman, calibrou, preparou o cruzamento, levantou direto, a bola vai embora, tocou na rede pelo lado de fora. Todo mundo esperando o cruzamento e o Osman bateu a bola desviada, vai fora pela linha de fundo com perigo. Escanteio para Inter bater. É a segunda vez no jogo que o Osman acaba acertando a rede, só que do lado de fora. Só que na tentativa do cruzamento, um leve desvio do jogador da Ponte Preta e a bola se perdeu pela linha de fundo. A Inter tem escanteio, é o quarto escanteio da Inter no jogo. Bachola na bola. Vai para a bola para fazer a cobrança. 8 minutos passados, etapa final. O time da Inter tem escanteio. A Ponte faz intensa movimentação defensiva na hora. Vai para a bola, bateu de perna direita, levanta. Bachola subiu lá atrás, afasta, tira a retaguarda. Pegou Rafael Carioca, levanta na área, desvio, a bola vai embora. Dedé. Escanteio pela esquerda para a Inter bater. Mais um escanteio para a equipe da Inter pelo lado esquerdo e de novo é ele que está por ali. Felipe Silva, o Bachola. Dedé chegou no tempo certo e mandou a bola pela linha de fundo. Quinto escanteio da Inter. Vai para a bola para fazer a cobrança. Toma a posição lá pela esquerda. Nesse segundo tempo a Inter ataca contra o gol da linha do trem. Bachola levantou, subiu, toque de cabeça, gol! 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 Na marca de 9 minutos passados, segundo tempo, cobrança de escanteio, a bola parada, Bachola fez o levantamento na cabeça de Xandão, ele subiu, fez o movimento correto de pescoço e enfiou a testa na bola, mandando a bola no fundo do gol da Macaca. Igor Vinhas ficou estático embaixo dos paus. Xandão foi lá em cima para golpear de cabeça. Cabeçada letal, cabeçada fatal para virar o jogo para cima da Macaca. Inter 2, Xandão, camisa número 26, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Depois do quinto escanteio da Inter no jogo, a bola aérea funcionou para a equipe do Leão. O Felipe Bachola, camisa número 10, mudou a batida, jogou um pouco mais distante do primeiro pau. Só que o Xandão foi lá em cima e de cabeça mandou a bola no canto direito do Igor Vinhas, que pulou e não achou nada. Vira no Moisés Lucarelli, Inter 2, Ponte 1. Domina o time da Ponte, Guilherme Santos vai pro fundo, pé canhoto, cruzou na área, subiu, tocou
De cabeça, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Saiu em tiro de meta, surgiu a chance do empate da Macaca. Desperdiçada pela Ponte Preta, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Em tiro de meta, Fecim, que já fez um gol de cabeça, desta feita mandou por cima. É tiro de meta para Inter bater. Mais um cruzamento feito pelo Guilherme Santos, lateral esquerdo, foi no limite da linha de fundo e cruzou no segundo pau. Fecim ganhou do camisa meia dúzia Rafael Carioca, só que mandou a bola por cima. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Você pode acessar para saber mais, é cortag.com.br, ou então siga pelo Instagram, @CortagBrasil. Placar de 2-1 no vira-vira, virou Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, o que é que aconteceu, hein, CH? Falha gritante da defesa da Ponte. O Dedé estava na jogada e perdeu para o Xandão. Mau posicionamento de todos aí. Só que a Inter voltou dominando o jogo. A Ponte não se arrumou. A entrada dos Anjos não resolveu o principal problema da Ponte, que é no meio campo. A entrada do André Luiz foi um desastre. O Gilson, ao invés de arrumar, ele piorou o que já era ruim. Agora, ô Gleger, é nítido que o Dedé não tem tempo de jogo, né? Muito tempo sem jogar. Não era melhor colocar o Dedé em pedaços de partida para ir ganhando o ritmo e depois colocá-lo como titular? O que o Gilson Kleina foi hoje, foi colocar o jogador, expor o jogador, 2 anos, mais de 2 anos sem fazer uma partida oficial, hein, Gleger? Exatamente, você vê que ele perde o tempo de bola, né, Batista? Mas a Ponte não voltou para o segundo tempo, né? A Inter, até o momento do gol da virada, só dava a Inter, mantendo a posse de bola. Você vê que a entrada do Matheus Anjos, ele não deveria ter tirado o Marco Júnior, pô. Tira o André Luiz, já tem cartão amarelo, tá mal no jogo. Aliás, o André Luiz, ele ficou lá em Itu, né, na pré-temporada. Até agora, no jogo passado entrou também, não fez absolutamente nada. O Gilson tá se equivocando nas peças, mas essa questão do Dedé, para você dar ritmo, você tem que pôr ele para jogar, né, Batista? E isso não tem outro caminho. No primeiro tempo, fez até um primeiro tempo razoável, mas nesse lance aí a gente percebe que está fora de ritmo ainda. Perde o tempo da bola e a Inter merece o 2-1 até o momento. É isso aí, a Ponte vai perdendo em casa. A segunda partida estreou com derrota diante do Palmeiras. E agora vai perdendo de virada para a Internacional. Placar de 2-1 no estádio Majestoso. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 13 minutos, etapa final. Falta para a Inter bater pela esquerda, campo de ataque, vai cobrar o time de Limeira, que vai vencendo a partida por 2-1 no estádio Majestoso. A Inter começou empatando em casa no Major José Levi Sobrinho, em Limeira, com o Santos. Fez uma grande partida na oportunidade, teve muitas oportunidades, mas tomou um empate e, consequentemente, empatou em casa, mas agora vai vencendo fora de casa, 4 pontos. É uma pontuação muito boa, mas tem muito jogo pela frente. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Arremesso lateral para Macaca, veio para a bola para fazer a cobrança. Guilherme Santos pela esquerda, 14 minutos passados da etapa final. Autorizado, levanta, toca na frente, a bola rechaçada, volta pela esquerda, o time da Ponte erra o passe, sai jogando lá atrás, bate de perto à direita, Xandão levanta a bola no campo de ataque, bola comprida, vem Igor Vinhas lá atrás para dominar e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2020, majestoso. Ponte Preta 1, Inter 2. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, encerrado. São Bernardo 1, Palmeiras também 1. Segundo tempo, Araraquara, Ferroviária 0, Água Santa também 0. No Carioca, Volta Redonda e Flamengo, segundo tempo 0-0. E no Mineiro terminou Atlético Mineiro 3, Tombense 0. Um abraço pro Batata lá em Rio Preto, ouvindo aqui a Band, ao lado do amigo Edinho. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jogo paralisado, Johnny Douglas tá caído, tá se contorcendo, tá parecendo uma cobra que toma uma paulada no meio da cabeça. E o árbitro aciona neste momento o departamento médico para atendê-lo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Detalhe no ar. Daqui a pouco, 2 modificações na ponte. Gilson Klena conversa com Matheus Jesus e também com Niltinho. Daqui a pouco, mais 2 mexidas na macaca. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade, qualidade. Só tem ela, Corra Bela. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, conferindo o placar do jogo no majestoso. Ponte Preta 1, Inter de Limeira 2, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, nesse momento, Araraquara, gol da Ferroviária, hein? Olha, a Ferroviária empatou com o Corinthians, na Arena Corinthians, né? No jogo de estreia, e agora marca. Ferroviária 1, Água Santa 0. No Campeonato Carioca, lembrando que 21 horas tem Vasco e Boa Vista. No Gaúcho, é encerrado, Brasil de Pelotas 1, Grêmio também 1. Segundo tempo de Internacional 1, União Frederiquense 0. Exótico, hein? Deixa eu ver aqui, na Copa Nordeste, encerrado, Campinense 1, Bahia 3. E encerrado, Sport 3, Náutico 2. E queremos ouvir a promoção, Batistão. Rádio Bandeirantes. Sim, a promoção é pelo Instagram, a senha é Dedé, hein? Dedé é a senha. Você entra lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. Tem que curtir o post, ser um seguidor da página, indicar um amigo e fazer um pequeno comentário colocando a senha Dedé. Dedé, você vai concorrer a 2 rádios portáteis que já vem com faixa estendida, portanto, para sintonizar o FM da Rádio Bandeirantes 85.7. Então, Dedé é a senha para você participar através do Instagram da Rádio Bandeirantes. Mexeu. Vai. 2 modificações na ponte. Camisa 95, André Luiz, que entrou durante o jogo, já volta para o vestiário. André Luiz, 95, está fora. Matheus Jesus, com a 10, está no jogo. E o Luiz Fernando, com a 18, foi embora. Entrou camisa de número 17, Niltinho. 2 alterações, portanto, no time da Macaca. E vem lançamento, a bola, Niltinho. Chega Lucas Frigeri para pegar. Pega firme, sem rebote. Primeiro toque na bola do Niltinho, meteu uma canhotaça. Lucas Frigeri pegou com firmeza. Já fez mais que o Luiz Fernando. No primeiro chute, a bola quicou na frente do goleiro, mas ele foi bem. Lucas Frigeri encaixou a bola sem perigo. Gleger, Zorzin, 2 alterações aí no time da Macaca, diz aí Gleger. Olha, Batista, eu gostei das modificações. O André Luiz estava totalmente fora do jogo, né? Desconectado com a partida e precisava mexer ali até para melhorar um pouco mais essa transição, para que essa bola chegue com qualidade à frente. E o Luiz Fernando, né? Nós pedíamos, inclusive, para que ele fosse titular nessa partida, mas ele, infelizmente, não conseguiu realizar um bom futebol. Você vê que o Niltinho acabou de entrar, já teve ali uma oportunidade, expectativa de melhora, porque a Ponte está perdendo o jogo. E para você, CH, as 2 modificações do Gilson Klena no time da Macaca. Ele mexeu 2 vezes para
consertar a besteira que ele fez, né? De não ter segurado o André Luiz no vestiário, né? Mas tá certo. Teve que tirar do jogo. O cara tem amarelo, tá mal no jogo. Entra o Matheus Jesus, não sei o que vai jogar. Agora o Luiz Fernando não entrou no jogo, né? Infelizmente. É menino ainda, tem que dar tempo, tá muito cedo, mas eu acho que as duas agora que ele mexeu no time, mexeu de maneira correta, Batista. Mexeu. Vai. A Inter, Johnny Lucas com a 5 foi embora. Johnny Lucas 5 tá fora, entra o 18, Johnny Lucas tá fora, entra o 18, Júlio Rush. Júlio Rush tá no jogo e o Dedé vai embora. Dedé sai ali até meio que mancando, camisa 26 tá indo embora na Ponte Preta e entra o 4, Fabrício. Saindo, portanto, o Dedé parece meio que manquitolando ali, né, puxando uma perna. E entra o Fabrício no seu lugar. Fabrício que foi muito mal na partida contra a equipe do Palmeiras, reaparece aí no time da Macaca, hein? E o Thiagão, hein? O Thiago Lopes está no banco? Não, ou não? Não Thiago está. Lopes não está no banco. Segundo jogo que não é relacionado, mas está aparentemente, pelo que a gente tem de informação e até pelas fotos que são publicadas pela própria assessoria de imprensa da Ponte Preta, treina normalmente. Olha aí, CH, saiu o Dedé, entrou Fabrício no lugar dele. Que os deuses do futebol protejam a Ponte Preta. Boa sorte ao Fabrício, mas é preocupante. Sai um que tá mal e entra outro que saiu do time porque estava mal. E para você, Gleger Zorzin, entrou o Fabrício. Foi muito mal na última partida, né? E só fica a expectativa de que o Dedé não tenha se contundido, né? Porque ele saiu mancando ali, puxando a perna. Vamos ver. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30, na tela da Band. O futebol da região, com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Bola parada, falta é para o time da Internacional, que vence o jogo no majestoso placar de 2-1. E o Vinícius Bergantin é o técnico da Inter. Fez um trabalho longevo no Ituano. Foi demitido no começo da Série C do ano passado. Entrou o Mazola Júnior, que foi campeão da Série C. E ele na Inter de Limeira. Está aí fazendo um trabalho. Ele sempre fez bons trabalhos no Campeonato Paulista. Ficou lá 4 anos no time do Ituano. E na Inter, até aqui pelo menos, né, vem fazendo aí um bom trabalho com empate em casa. Que não é bom resultado, mas empatou contra um grande, né? Contra o Santos. Apesar de que o Botafogo hoje ganhou do Santos na Vila. Então, muito melhor do que o que fez a Inter de Limeira. Mas, de qualquer maneira, o Santos é um time grande. E hoje vai ganhando na Ponte. Esse sim é o concorrente direto da Inter. Assim como também é o concorrente direto da Ponte, né? Um concorrente do outro. Ou seja, os dois estarão brigando pela permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Sai jogando lá atrás. Fabrício entrou no lugar do Dedé. Já toca a bola pela esquerda. Olha, o Dedé não tomou nenhuma pancada, né, Lupe? Ele não enroscou o pé no gramado. Ele saiu manquitolando. Não sei se está dando uma de miguelagem ou ele saiu assim, sentindo algum desconforto muscular, né? Apenas isso, porque não teve nenhuma pancada. Ele não saiu por motivo de contusão. Ele saiu por motivo técnico. Exatamente. Ou cansaço, né? Eu acredito que foi um mix de cansaço e com alguma coisa no joelho, porque aparentemente foi isso. Pancada ele não levou. Eu não vi nenhuma pancada em cima do zagueiro da Ponte Preta, mas o Dedé aparentemente sentiu aí o período que ele ficou sem jogar. E só um detalhe, Batista, a gente vai chegando aos 25 minutos da etapa final. Kleina já fez as 5, hein? Então, daqui pra frente não pode ter contusão, né? Porque já trocou as 5 e se tiver contusão vai ter que seguir com 1 a menos. Luca domina no círculo central, soltando para Matheus Jesus. Ele rola a bola para Matheus Anjos, para Luca na parede. Matheus Anjos bateu! Espalma! Lucas
Lucas Frigeri, batida da entrada da área, ele perde a direita. Matheus Anjos exigiu reflexo puro. Lucas Frigeri voou para tirar, mandou para fora pela linha de fundo, uma defesaça. Escanteio para Macaca bater. Foi uma jogadaça da Ponte Preta. Matheus Anjos para Luca. Luca ajeitou e o Matheus Anjos mandou pro gol. Excelente defesa do Lucas Frigeri, que com a mão esquerda mandou a bola pela linha de fundo. Macaca tem escanteio. Matheus Anjos na bola. Autorizado. Vai para a bola Matheus Anjos para cobrança de escanteio. Zagueirada da Macaca na área. 25 minutos passados do segundo tempo. 2-1 para Inter. Autorizado. Partiu, pé direito, levantou na área, subiu o zagueiro para afastar, a bola voltou sobre o Niltinho, ele domina, suspende na entrada da grande área, passe mal executado, tira a defesa da Inter, mas tira também com defeito, a bola vai sobrar com o Guilherme Santos, ele está lá pela direita, é lateral esquerdo, estava cumprindo uma determinação do setor, uma vez que não havia ninguém da Ponte naquele lado. Fabrício domina, soltando para Leonaldi, ele rola rasteirinho para Matheus Jesus, enfia na entrada da grande área, tocou na defesa, voltou reboteada, a bola sobrou com Leonaldi, ele ingressa no campo de ataque para fazer a jogada pela esquerda, Guilherme Santos para Niltinho, voltou para Guilherme Santos, ele tentou perfurar a defesa, tira, corte feito lá atrás, a bola vai sobrar para Igor Vinhas, que sai dominando com os pés, domina tocando para Fabrício, Fabrício que entrou no lugar do Dedé, para Leonaldi, levanta a bola de perto, a canhota para Niltinho, chega para tirar, afasta o zagueiro, a bola vai para a linha lateral, tem pressa o time da Macaca, Niltinho cobra, tocando pela esquerda para Guilherme Santos, ele caiu, reclamou da falta, o árbitro não marcou, partiu na velocidade, Giovani vai para a linha de fundo, Fabrício acompanha e chegou no ombro com ombro. Chega pra lá no Giovani, é tiro de meta pra Macaca bater. Mas foi por isso aqui, ó, que o Fabrício não perdeu na corrida pro camisa número 7, o Giovani. Aí quando precisou usar a força, mandou o jogador da Inter pra fora do campo. Tiro de meta pro Igor Vinhas. E atenção, participe, quer ganhar um rádio portátil já com a faixa estendida para pegar o FM da Rádio Bandeirantes. É pelo Instagram. Entre lá agora no Instagram, tem uma senha para colocar. A senha é Dedé. Coloque a senha Dedé. Indique um amigo, faça um pequeno comentário e seja seguidor da página. Tem um post lá, tem uma foto minha segurando 2 rádios. É este o post que você vai curtir. @Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é o Instagram da Rádio Bandeirantes. @Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, faça o comentário, coloque a senha DT para concorrer a um rádio portátil com faixa estendida. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo. Variedade de preços originais e de reposição. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Detalhe no ar. Mandar um salve aqui, Batista. Quem está ouvindo a Rádio Bandeirantes é o Chu. Foi ele quem descobriu Moisés lá no Morro da Fumaça, em Santa Catarina. O descobridor do Moisés está sintonizado na Rádio Bandeirantes. Moisés foi embora, mas o Chu ficou. Olha, um abraço pro Chu, hein? Ele começou a ouvir a Rádio Bandeirantes por causa do Moisés, né? Ele que foi o descobridor do Moisés, mas gostou. Tanto é que o Moisés não está mais na ponte, mas ele está aqui nos ouvindo. Um grande abraço, muito obrigado. Placar de 2-1, o time da Macaca vai perdendo o jogo no Majestoso, segunda partida no Paulistão 2022. Campeonato muito curto, são apenas 12 jogos. Marco Eberlin, quando sumiu o time da Macaca, presidente da Ponte, saiu jogando errado, vem a Inter, Ronaldo, pé direito, bateu na trave! Na trave! Tentou sair jogando o time da Macaca, a bola parou na poça d'água, o Ronaldo, por elevação, ia fazendo um golaço. Igor Vinhas
não ia chegar, ela explodiu no travessão, por muito pouco, a Inter não fez o terceiro, Antônio Lupi. Ia ser um golaço do Ronaldo, por cobertura, a ponte acabou sendo atropelada pela poça e o camisa número 9, o Ronaldo, ficou de frente com o Igor Vinhas, um toque por cima e caprichosamente ela explodiu no travessão, quase a macaca toma o terceiro no Moisés Lucarelli. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. E só para registrar, o Edu gosta de anotar, foi o Fábio Sanches que fez o recuo, tentou o recuo, que não acabou logrando êxito. E teve substituição na Inter, o 7, o Giovani, foi embora, entrou 21, Diego Tavares. Diego Tavares com a 21 está no jogo. Diego Tavares, camisa número 21, entrando na Inter de Limeira, 2-1, time de Limeira. Vai tombando a macaca dentro do estádio Moisés Lucarelli. E eu até durante a semana disse, né, porque teve um ouvinte que perguntou quando vai começar a pressão em cima do Gilson Kleiner. E eu disse, jogo contra o Palmeiras não serviu de análise. Mas contra a Inter de Limeira, se perdendo em casa, vai começar a pressão. Porque o Marco Eberlin, quando foi eleito presidente, ele disse que queria resgatar a raça pontepretana. A determinação dentro do estádio Moisés Lucarelli. Ele disse que antigamente os times tinham dificuldade, muita dificuldade. Olha a ponte, levantamento, bola cruzada na área, Niltinho dominou, pé canhoto, bateu para fora pela linha de fundo. Dentro da área, Niltinho dominou bem, mas bateu muito embaixo da bola, ela subiu, saiu, desperdiçou uma grande oportunidade, porque a zaga da Inter falhou. Niltinho mandou por cima, é tiro de meta para macaca. Para a Inter bater, Antônio Lupi. Depois de um cruzamento feito pelo Fecim, lá do lado direito, a bola caiu para o Niltinho, do lado esquerdo. Ele dominou e mandou um chute forte. Niltinho ainda não marcou com a camisa da macaca e teve mais uma mexida na equipe da Inter. Batista, note, Felipe Silva ou o Bachola foi embora com a 10, entrou 13, Tito com a 13 está no jogo. Tito, com T de tatu, não é isso? Tito e não Tico. Correto, Tito, com T de tatu, são dois T's, são três T's, T-I-T-T-O, Tito. Enjoado, hein? O nome do cara é com dois T's. Placar de 2-1, a Inter vai vencendo de virada. A Ponte tem a posse de bola, Matheus Anjos. Ele toca na bola, em cima da defesa, tira lá atrás, Rodolfo Filemon. Reboteada, a bola vai sobrando com o time da macaca. Guilherme Santos carrega para fazer o passe para Niltinho. Entrou bem no jogo, Niltinho. Ele gira em cima da marcação, recua. Tocando para Guilherme Santos, outra vez para Niltinho. Vem bem aberto. Tentou o cruzamento, acabou carimbando o corpo do Léo Duarte. Arremesso lateral, já cobra. Tem a posse de bola pela ponta canhota. Niltinho vem por baixo, tira. Afasta Léo Duarte, é novo arremesso lateral. Autorizado, Guilherme Santos mandou para Luca na área. Ele tentou se desvencilhar da marcação, falta. Luca cometeu a falta, o árbitro parou, marcou falta lá atrás, é campo de defesa, falta para Inter bater. Público. Oi. Público e renda no Moisés Lucarelli. Público, a informação. Público pagante, 1.788. Público não pagante, 48. Público total, 1.836 torcedores. Público total, 1.836 torcedores. Renda, R$ 23.360. Vai participando pelo Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas, para concorrer a um rádio portátil com faixa estendida para pegar o FM 85.7 da Rádio Bandeirantes. A senha é Dedé. Domina Niltinho pela ponta canhota. O time da Ponte vai descendo. Niltinho prendeu contra a marcação e esperou a chegada de mais gente no ataque. Tocando para Leonaldi, para Guilherme Santos. Ele domina e recua. Toca lá atrás para Fabrício. Fabrício dá um toquinho na bola, entregando para Fábio Sanches pela direita. Lançou na lateral. Não conseguiu dominar.
Norberto, a bola foi para a linha lateral, é arremesso para Inter bater. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Alô, Toninho. Toninho é ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes. Ouve todos os jogos, tanto da Ponte assim como também do Guarani. Aliás, o Guarani segunda-feira estará em campo. Estádio Brinco de Ouro vai enfrentar o Red Bull Bragantino. E a transmissão aqui na Bandeirantes será de Júlio Nascimento. Segunda-feira vai ter na casinha. Bola para a linha lateral, Norberto cobra arremesso para o time da Macaca, para Matheus Jesus. Ele tem dificuldade para dominar. A bola foi para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa. Gleger Zorzinho, o tempo vai passando, 35,5. Placar de 2-1 para a Inter. A Ponte da Mostras tem força técnica para pelo menos empatar o jogo em Gleger. Olha, Batista, tudo pode acontecer, né? Mas a Ponte não melhorou com as substituições. O time não tem transição. Você vê que o Luca, a bola não chega uma bola no Luca com qualidade. E aí complica, né? Ele tenta trocar. Você vê que o Matheus Anjos tentando algumas coisas. O Niltinho, que entrou, na minha opinião, bem. Entrou melhor do que o menino Luiz Fernando. Mas a Inter, ainda nesse momento, é melhor do que a Ponte. E perigosa, né? Sempre quando chega com perigo. E para você, CH, estamos com 36 minutos, tem um sprint final aí, ou seja, tem que fazer alguma coisa de diferente, porque a derrota vai ser trágica para o time da Macaca em CH. Só com uma bola bandida, Batista, a organização não tem nenhuma, o time não melhorou nada. O Niltinho, evidentemente, está jogando mais que o Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando entrou em campo. Foi uma figura decorativa. O time está correndo, tentando. Ele é um cara experiente, mas a Ponte de novo, para mim, está fazendo um péssimo jogo, com mais uma vez, com erros individuais imperdoáveis. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a Coral, proteção sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra Bela. Placar de 2-1, vem Matheus lá atrás para afastar Matheus Anjos, toca a bola pela esquerda, houve o desvio do Léo Duarte, arremesso lateral para Macaca bater. Demora um pouco para fazer a cobrança, o Luca acabou abdicando da função, deixando-a para o especialista Guilherme Santos. Ele está autorizado, faz o lançamento, toca na frente, vem, rasga, tira, afasta lá atrás o Filemon. A bola caiu no campo de ataque pela direita, Ronaldo foi ao solo, reclamou, o árbitro mandou seguir. Vem Fabrício domina, tocando para Matheus Anjos, para Luca, pé canhoto, bateu, a bola explodiu na defesa da Inter, vai para a linha lateral. É arremesso, o Niltinho já estava por ali e ele já sinalizou, ele mesmo é quem vai cobrar o arremesso e vai usar a força do braço. Autorizado, levantou na área para Luca, não alcançou, a bola veio muito alta. Chegou lá atrás, tira, afasta a defensiva, Ronaldo saiu jogando, empurrando lá pelo setor esquerdo no contragolpe. Se manda pelo setor esquerdo o time da Inter. Lançamento na área, Tito levou, a bola parou na poça d'água, ele tentou se recuperar, caiu. Chega Norberto para afastar. Olha, a Ponte se safou agora na poça d'água, hein? Porque esse Tito vinha feito uma flecha, já estava entrando na área e já estava levando de vencida o Fábio Sanches. E vem Osman, ele domina dentro do círculo central para o time da Inter, que vence o jogo, placar de 2-1. Tocando para Léo Duarte de perto da direita, na frente o time da Inter ataca pela direita. Vem Léo Duarte, desistiu de atacar, preferiu o recuo. Toca lá atrás no campo de defesa para Rodolfo Filemon. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. E vem o time da Inter, dominou, Ronaldo na área, pé direito, bateu Igor Vinhas. Com o corpo, tirou, Ronaldo tentou dominar. Caiu, a bola escapou, foi embora para fora pela linha de fundo.
Lançamento na área. A bola para o Ronaldo, ele ia fazendo o gol, fechou o gol com o corpo. Igor Vinhas fez uma grande defesa e na sequência o Ronaldo tocou para fora pela linha de fundo, desequilibrado. Já estava precarizado no lance, ela saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca bater. E como tem qualidade, o Matheus Galdesani, que está indo embora agora, ele deu um toque de calcanhar que tirou praticamente toda a defesa da Ponte do lance. O Ronaldo ficou de frente com o Igor Vinhas, que fez uma excelente defesa. No rebote, o camisa 9 acabou chutando pela linha de fundo. Galdesani está indo embora com a 20 e entra o 14, Pedro do Rio. Não é do mar. Não. É do Rio. Não é da Lagoa. Não. Apesar desse gramado, será que o Pedro do Rio vai se dar bem? Boa, hein, ô Foi bem, né? Foi muito bem, viu? Eu tava com outra na cabeça, mas eu pensei melhor e não falei. Esse gramado lembrou muito quando o Luca pegava na bola, uma cidade lá do Mato Grosso. O Luca do Rio Verde. Essa é podre, pô. Melhor. Por cima. Meu Deus, e vem dominando no campo de ataque. Tentou a passagem o time da Inter de Limeira com o Osman de frente para a área. Ele tentou a passagem, falhou o Fabrício, pé direito, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. Osman, mais uma chance desperdiçada pela Inter. Agora foi o Osman, a bola foi embora pela linha de fundo e já vinha atacando, ele tinha perdido a bola e depois ganhou novamente na falha do Fabrício. A bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para a Macaca bater. Osman tirou o Fabrício e o Leonaldi, com um toque só na bola, ficou de frente para o Igor Vinhas e isolou, mandou a bola por cima e desperdiça uma grande oportunidade a Inter de matar o jogo. E no lance, né, na origem do lance, Fábio Sanches, camisa 27, recebeu o cartão amarelo. Cartão amarelo para o Fábio Sanches. E tá caído o jogador da Inter. Tá sentindo o jogo paralisado. O atendimento feito pelo departamento médico da Inter de Limeira. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Por falar em tiradinha, Gil Kleber colocou aqui no nosso grupo interno uma tirada sensacional. Ele disse que não estão jogando futebol no gramado do Majestoso. Estão fazendo o quê? Estão jogando polo aquático. Verdade. Placar de 2-1 para Inter de Limeira. 42 minutos, etapa final do jogo. E assim que a bola parar, vai começar aqui na Rádio Bandeirantes o jogo aberto com Edu Pinheiro. Para Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora. O melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br ou então siga no Instagram @CortagBrasil. Por falar em @, participe no Instagram para ganhar o rádio portátil AM FM lá no Instagram da Rádio Bandeirantes. É @Rádio Bandeirantes Campinas. A senha é Dedé. Você colocar a senha, seja um seguidor da página, indique um amigo e aí você já estará concorrendo a 2 rádios. Serão 2 sorteios.
Então você concorre com mais um amigo, são 2 rádios portáteis. Bola levantada no campo de ataque, bola aberta pela esquerda, Léo Duarte chegou na zaga para afastar, tira. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio, é escanteio. Olha a oportunidade surgindo aí, escanteio para Macaca bater. Lado esquerdo, Matheus Anjos tem pressa, ele que vem para a bola, camisa número 16 da Macaca. 44, 2-1 para Inter. É no gol dos portões monumentais. Partiu Matheus Anjos, levantou no primeiro pau. Chegou Osman de cabeça, tira, afasta. Chegou Tavares, tira, a bola caiu lá pela direita no campo de ataque, vem para a bola. Diltinho, levantamento direto de cabeça, é gol! Gol! Da Ponte! Desfraldado, preto e branco é sua. Luca! Camisa 9 para empatar o jogo na marca de 44 minutos passados, primeiro tempo. Niltinho, lá pela ponta direita, evitou a bola para sair da linha lateral, dominou, levantou a cabeça, ele perde a canhota, levantou a bola na área. Luca subiu desviando, fez o movimento perfeito do giro de cabeça, testa na bola, ela bateu lá dentro e fez uma cabeçada fatal, cabeçada letal para empatar o jogo. A Ponte Preta supera a turbulência, estava perdendo a partida e agora predador, Luca de cabeça e enfia a bola no fundo do gol para empatar o jogo. A entrega total do Luca, se entrega até a medula do gramado encharcado, terrivelmente difícil para jogar, mas o Luca na raça e na coragem empata o jogo e a torcida vibra, vibra da pele até o osso. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, examada Ponte Preta. Luca, 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 camisa 9. Empata o jogo no Majestoso. Ponte Preta 2, Inter 2 e o detalhe do gol é seu Antônio Lopi. O detalhe fica por conta do cruzamento perfeito do Niltinho, lá do lado direito, perna contrária, mandou a canhota na bola pro meio da pequena área e o Luca, como um legítimo centroavante, antecipou o goleiro Lucas Frigeri e mandou a bola pro fundo da rede. Luca fez o L, beijou o gramado do Majestoso, empata a partida. Tá no placar do Majestoso, Ponte 2, Inter 2. Falta para Ponte Preta bater. É uma falta perigosíssima. 5 ou 6 passos da linha frontal da grande área. 3 são os candidatos, estão ali posicionados numa conferência. Barreira, guardecendo o lado direito do goleiro Lucas Frigeri. Tem um jogador da Inter deitado no pé da barreira. Momento de grande expectativa. Luca está posicionado, fica por ali. Vem para a batida na marca de 48 minutos. Vai fazer o gol e praticamente vai terminar a partida, porque 5 minutos no additional time e a placa já foi levantada. Vai pra bola, Luca toma a posição pra batida, partiu o pé direito, bateu, a bola tocou na barreira, vai embora.
Pra fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Tentou mandar por cima da barreira, mas por isso aqui a bola não passou. Explodiu nos defensores da Inter. Macaca tem escanteio, Niltinho na bola. Escanteio, Niltinho partiu da esquerda, pé canhoto, levantou na área. Subiu lá atrás, o zagueiro tirou, a bola continuou viva, dominou, Fabrício caiu na área. A bola voltou, uma batida em cima da marcação, a bola volta. O árbitro está paralisando e marcando o quê, hein? Marcou impedimento, marcou perigo de gol, está paralisado o lance, Antônio Lupi. Eu só vi que ele marcou impedimento porque o assistente estava que nem louco, chacoalhando a bandeirinha lá do outro lado e o árbitro acabou anulando o ataque da Ponte Preta. Lucas Frigieri é quem vai para a bola. E o Toninho está dizendo aqui, estou no radinho, curtindo vocês, e do lado do radinho colocou um copo com uma loira gelada. Tá mal, Toninho, hein? Fazendo inveja. Não perdoou, não, hein? Bola para a linha lateral, é arremesso, tem prensa para fazer a cobrança. Vem Guilherme Santos na marca de 49, o jogo vai até 50 minutos, portanto faltando 15 segundos para acabar a partida. Momento de grande expectativa, é o sprint final. Fábio Sanches, pé direito, levantou direto na cabeça do zagueiro. Rebote sobra com Osman. Domina o time da Inter de Limeira. Vem pra bola, tentando a arrancada, apita o árbitro, aponta o centro do campo e termina a partida. A Ponte vencia, placar de 2-1, cedeu um empate, houve um pênalti no finalzinho do primeiro tempo, cometido por Dedé. E aí, no segundo tempo, o time da Inter fez 2-1, virou o jogo. E Luca de cabeça mandou na rede e empatou a partida. A sequência vem aí. Jogo aberto com Edu Pinheiro para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia. Em cada compra, acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @cortagbrasil. Feci e Luca marcaram os gols da Macaca e a Ponte empatou em casa. Vem aí, alô, alô, Edu Pinheiro. Edu Pinheiro. Muito bem, olha, público 1.836, público total 1.836 e a renda 23.360. 2-2 Fecim, 1-0 Ponte. Depois o Ronaldo de pênalti empatou. A Ponte no primeiro tempo atacando para o gol da Fepasa. Aí a 9 no segundo tempo, o Xandão, após escanteio de cabeça, marca o gol da Inter. E a Ponte empatando com o Luca. Ao 44, Niltinho correu, evitou o lateral, cruzou e Luca, antecipando ao goleiro de cabeça, acabou empatando 2-2. Vamos lá, o Lupe, pessoal saindo, tem entrevista, não tem entrevista? Vamos ver quem vai falar, o Lupe. É o Luca que está falando, Edu. Vamos ouvir o Luca, então, a respeito desse gol que ele marcou. Perfeito. Então o negócio é o seguinte, o Luca, que tem uma passagem brilhante pela Ponte em 2017, brilhante, mas 2017 foi um ano complicado para a Ponte, né? Edu. Oi, pois não? É só um detalhe, o Luca que está falando, mas depois a gente ouve um pouco mais a respeito do atacante da Macaca e também do Gilson Kleina, que vem para a entrevista coletiva. Ponte segue sem vencer no Campeonato Estadual, derrota para o Palmeiras e agora empate em casa. E tem mais um jogo agora no Moisés Lucarelli contra o Novo Horizontino pela próxima rodada do Campeonato Paulista, Edu. Jogo que marcou a estreia de Dedé. Dedé, você vê, ele foi ele que fez o pênalti, e o Ronaldo acabou empatando, e no segundo gol da Inter, infelizmente, era o Dedé que estava com o Xandão, né? E o Xandão de cabeça acabou fazendo o gol. E o Dedé acabou saindo a 21 do segundo tempo. Gente, além dos gols, veja bem, a Inter, ela perdeu, olha, o Ronaldo a 29, estava 2-1, poderia ser 3-1. A bola para na poça. E aí o Ronaldo dá um toque, encobre o Igor Vinhas e bateu no travessão, tá?
Teve aquele lance também do Ronaldo, de novo, cara a cara com o Igor Vinhas. Igor Vinhas defende a 39 minutos do segundo tempo. E o Osman, 1 minuto depois, numa jogada sensacional, limpou para cima do Fabrício do Leonaldi, acabou chutando por cima. E a Ponte, além dos gols, tem uma chance com o Niltinho. Niltinho, né? 31 minutos do segundo tempo. Poderia ter sido aí o gol de empate. Dentro da área, limpou e acabou perdendo. E teve uma chance também, tem uma outra da Ponte também, viu? Niltinho, assim que a Inter fez 2-1, o Guilherme Santos cruzou da linha de fundo, um baita esforço e fez sim de cabeça, acabou perdendo. Cabeça pra fora. Vamos lá, CH! 2-2. Resultado justo, CH. Que desastre, hein, Edu? Meu Deus do céu. Bom, a gente viu um monte de coisa menos futebol. No primeiro tempo, principalmente, a chuva atrapalhou muito a partida. E eu acho que a Ponte recebe um presente. Esse 2-2 não foi merecido, não. A Inter veio para Campinas e jogou mais que a Ponte, teve mais chances agudas do que a Ponte. Por isso ou por aquilo, o fato é que a Ponte vai para a segunda partida e toma 5 gols em 2 jogos. Tomar 2 gols da Inter, a gente não pode em casa achar que é normal. E eu não estou desprezando ninguém. A Inter de Limeira veio a Campinas e mereceu vencer o jogo e só vai levar para Limeira o empate. A Ponte foi uma projeção de time de futebol por enquanto. Tem um aspecto físico, daqui a pouco a gente vai ouvir o Gilson Kleina, mas por enquanto a gente viu, se tanto, 15, 18 minutos de um pouco de organização. O restante, tudo bem, também tem a história do Moisés, mas a colocação do André Luiz no campo, as escolhas do Gilson Kleina fazem que o torcedor fique revoltado, não é? Tirou o Fabrício do time, ok. Aí colocou o Dedé. Eu não estou vendo o Dedé treinar. Não dá para. A gente tem que acreditar na experiência dele, porque a gente não tem visto ele jogar e nem treinar. Voltou hoje. Para conseguir ser pior que o Fabrício, precisa se esforçar, hein? E ali os dois estão no mesmo nível. Aí ele tira o Dedé e põe o Fabrício. Ele tomou um drible do Osman e de outro atleta lá, que o cara não fez o gol porque o cara é perda de pau. Porque tá muito fora de forma. E o Matheus Jesus? Devia estar no estatuto da Ponte. Os caras deram a 10 para ele. A hora que eu vi aquilo, eu falei, não é possível. O cara entrou dentro do campo cansado. Tá na pré-temporada, não bota pra jogar. Não põe em campo. Eu tô falando dele, eu tô falando de outro jogador, Norberto, de novo mal, não é? Dedé mal, Igor Vinhas, o Gleger daqui a pouco vai falar, não preciso nem falar. Quem assistiu o jogo não precisa nem comentar, não é? Fabrício, Dedé, no meio campo, esse André Luiz não tem condição, gente. Eu tô falando, ele também tá mal fisicamente. Esse Luiz Fernando, que a gente até achou, né? Poxa, fica com esperança, né? Vai tirar o Formiga, vai pôr o Luiz Fernando, vai ser um pouco melhor. Lê do engano. O Batista não falou o nome dele. Então, o que se salvou no jogo? Um pouquinho fez sim. O Luca, que a gente já sabe, né? Que é o coitado, ele fica lá na frente sem receber. Ainda bem que foi uma bola bandida lá do Niltinho, que entrou bem, hein? Entrou bem. E cruzou na cabeça ali, o goleiro da Inter falhou também. Bom, enfim, aos trancos e barrancos, 2-2, mas quem merecia ganhar o jogo era a Inter de Limeira. O duro, Edu, e ouvintes da Bandeirante, é que não tem tempo para treinar e nem para condicionar os caras. Ou ele mexe no elenco, tipo assim, escolhe 11 e treina os outros 11. E pelo menos 5 ele não deixa participar do outro jogo, porque se ele não... mas tem que colocar no jogo. Não vai pegar condicionamento desse jeito. Tem muita gente fora de forma. E está desarrumado. Ele colocou o André Luiz, ele poderia ter tirado no intervalo do jogo. Não funcionou, não deu certo, acontece. Fora que ele está fora de forma. Mexe no intervalo. Mexe no intervalo. Não é proibido mexer no intervalo. Então o Gilson Kleina tem responsabilidade, sim. Ele é refém do pouco tempo de trabalho, é verdade. É verdade. Ele é refém do desentrosamento, é verdade. Mas desculpa, eu não tenho como não cobrar jogar essa bola pequenininha que jogou contra a Inter de Limeira em casa. A Ponte começa a deixar seu torcedor, e eu também, muito preocupado.
Não tem tempo. Se tivesse uma semana inteira, Edu Pinheiro e ouvintes, você ainda considera a coisa de uma outra maneira. É muito cedo, só que o campeonato não permite que você tenha muita paciência. Aí vem a pergunta, tá pressionado, vai mandar embora? Não sei, eu não sou o dono da Ponte nem presidente. Agora, o trabalho apresentado hoje, de novo na segunda partida, foi muito abaixo do esperado. Muito abaixo da crítica. Vai ter consequência. Não sei se resolve, se não resolve. O fato é que não tá bom. Tá muito abaixo. E precisa melhorar. Senão a Ponte vai cair, Edu. Olha, coisa horrorosa, circo dos horrores, chega de vexame, bois cansados, hein? Fora Kleina, Rolando Lero, assinado ele, o Wilson de Marzo, que fica muito bravo comigo, que eu não leio, mas graças a Deus, são tantas mensagens que não daria tempo, né? Mas a gente agradece e na medida do possível a gente também responde, né? Vamos lá, seu Zorzinho, 2-2 e a Ponte empata no final com o Luca. E aí, Zorzinho, resultado justo? Olha, Edu, eu acho que o resultado justo seria a vitória da Inter. Foi melhor na partida. Eu queria começar o meu comentário pela participação do Igor Vinhas, né? Que apesar de ter feito uma belíssima defesa ali numa bola cara a cara com o Ronaldo, e o Ronaldo não é de perder esses gols aí. Ele fez uma boa defesa. Mas não pode, né, Edu? Um goleiro do nível do Igor Vinhas, camisa 1 de um time de tanta história e tradição, um time que revelou grandes goleiros, que é a Ponte Preta. O Igor Vinhas não pode. É o segundo jogo que ele comete 2 erros técnicos. E eu queria fazer uma análise sobre a questão do treinamento, né? Do treinador, do profissional que o treina. Eu sempre, desde quando estou aqui na Bandeirantes, já fazem 3 anos, vinha acompanhando o trabalho do Betão, e o Lupe também tem esse acompanhamento aí, né? O Betão sempre mostrando os trabalhos, como é feito, como é feito o planejamento, né? Mostrando todo o seu trabalho, e acompanhava muito, e o Igor Vinhas, com o Ivan também, né, que era o titular da Ponte, a gente via algumas falhas, e isso é absolutamente normal, porém não com frequência. E aí vem a mudança, né, a troca no comando técnico dos goleiros, sai o Betão e vem o Lauro, que é um cara que como goleiro dispensa comentários, mas está iniciando a sua carreira como treinador de goleiro. Será que valeu a pena arriscar? Será que não seria o momento de trazer o Lauro, né, para ser uma espécie de auxiliar para o Betão, e aí automaticamente ele ia adquirindo experiência, ia aprendendo um pouco mais? Eu acho que esse seria o melhor caminho. E nós estamos vendo aí o Igor Vinhas cometendo falhas que ele não cometia. Ah, Gleg, mas será que não é a parte técnica? Não, isso daí tem muito a ver, tá? Não estou aqui criticando o trabalho do Lauro, até porque eu não conheço o trabalho dele, né? Não tenho informação também se é bom ou se é ruim, não tenho. Mas a gente está vendo nos jogos, né? Não dá para cometer o erro que ele cometeu, né? Sai totalmente estabanado, provavelmente não deve ter se comunicado ali com o Dedé naquele lance, a bola dá uma resvalada na cabeça ali, tem que sair atropelando, sair para decidir a jogada, senão fica no gol. E isso tem que ser determinado no vestiário, no dia a dia, nos treinamentos. E olha, o Igor Vinhas corre um sério risco de até perder a posição, tá? Porque o campeonato é curto e falhas sucessivas tem que mudar. Aí eu sou totalmente a favor. E defendi o Igor Vinhas aqui, a titularidade do Igor Vinhas, né? Porque a gente sabe do potencial que tem esse goleiro. Bom, ok. Agora, para falar do time, Edu, eu estou preocupado. Eu estou muito preocupado para a sequência. O time da Ponte jogou muito mal. Jogou muito mal. Achou o segundo gol porque o Niltinho, eu concordo que o CH entrou bem no jogo, né? E aí a bola caiu na cabeça do Luca, né? E todos nós aqui sabemos da qualidade. Quantas vezes a bola chegou no Luca no jogo todo? Uma. E ele botou a bola na rede. Então, a Ponte está sem transição, a Ponte está sem organização, a Ponte não tem, a gente percebe que em alguns momentos, eu até pedia isso no intervalo, um time um pouco mais agrupado, mas a gente não vê isso no time da Ponte. Não, nós não estamos vendo a organização. O jogo do Palmeiras, tudo bem, foi o primeiro jogo, enfrentou o Palmeiras lá no Allianz Parque, ok. Mas e hoje? Jogando em casa,
né? Contra um time que tecnicamente é ali no mesmo nível, e um pouco menor se for, mas pouca coisa. E nós vimos o sufoco que a Ponte tomou. A Inter mereceu o resultado positivo. A Inter mereceu a vitória por tudo que fez. Começou bem o jogo, a Ponte com algumas variações, e acho que é importante isso, mas a partir do momento que toma o primeiro gol, o gol de empate, e a volta do segundo tempo, a Ponte não produziu absolutamente nada. Muito pouco. Por um time que tem que estar brigando pela classificação. Por um time que não dá para ficar o torcedor todo ano, todo campeonato aí, amargando com a zona de rebaixamento. Não dá, pô. Não tem jeito. Ô, Gleger, mas a Ponte acabou de mudar, de fazer uma reformulação no seu elenco. Mas a grande maioria desses times, principalmente do interior, faz isso todo ano. A Inter não fez isso? Teve mais tempo para treinar? Teve, ok, claro. Mas se você não tem uma organização, se você não tem uma preparação adequada, vai acontecer isso aí, ó. Pegou um gramado encharcado, o time morreu da metade do segundo tempo para o final, estava morto, né? Então, Edu, eu estou preocupado. Eu acho que tem que ter algumas mudanças radicais. O Kleina tem se equivocado em algumas substituições, né? O André Luiz não pode voltar para o segundo tempo de jeito nenhum. Nós vimos aí em 2 ocasiões ali no começo, ele entregou um passe de 5 metros, ele não consegue acertar. Então ele precisa rever algumas situações aí. Eu acho até que o Matheus Anjos entrou ali tentando, teve aquele chute lá com o Frigério, fez uma grande defesa, mas muito pouco, né? Tá produzindo muito pouco. Então o Fecim, né, deu uma sumida, deu uma apagada ali, depois começou novamente. Então precisa manter uma regularidade. A Ponte precisa ser um time regular, porque se ficar oscilando, vai acontecer isso, ó. Perdeu 2 pontos em casa. Poderia até ter perdido 3, tá? Mas conseguiu aí um empate no final. Então, Edu, repito, hein? Eu tô muito preocupado com a sequência da Ponte Preta. André Luiz, o repórter feliz, time horroroso, Igor Vinha sem condições, Kaique França já, contratações equivocadas, jogadores há muito tempo fora de forma, a Ponte achou o empate, seríssima candidata a rebaixamento, seríssima. Oi, Edu, ajuda aí, Kleina não dá mais. Não é pelo resultado, mas sim pelo modelo covarde de jogar. Isso não existe mais no futebol, seu Edu, moderno, né? Precisamos de alguém com mentalidade vencedora. Assinado Ayrton, do final 6820. Gente, é muita bronca aqui. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado mesmo, né? Pergunta para... Como é que é? Paulo Chácara da Varra. Faz tempo que eu não encontro você na padoca, hein? Mas tá bravo aqui, hein? Tá bravo com o Igor Vinhas. Meu Deus do céu. Pergunta ao Gleger se pegar um goleiro da Várzea e entregar ao Betão, ele transforma em goleiro de seleção. O Betão, treinador de goleiros da Ponte, foi mandado embora, né? É isso aí, meus amigos, ó, Santos 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1, foi de manhã. À tarde, São Bernardo 1, Palmeiras 1, a Ferroviária ganhou. Ferroviária 1, Água Santa 0, e aqui 2-2, Luca empata aos 44 para a Ponte, a Macaca se livrou aí, 2-2. Mas tem muita coisa por fazer, hein? Problema no gol, problema de zagueiro, problema no meio. Ei, macaca safada, 1.836 o público, renda 23.360. Meus amigos, já vou falar da Nico Paneteria, hein? Porque, ó, eu adoro uma padoca, viu? Adoro uma padoca. Muito obrigado a você do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, você do Facebook, você nos diversos aplicativos, no FM faixa estendida, olha que chique, 85,7, no AM 1170, a nossa querida desde o tempo de Rádio Educadora de Campinas, hoje Bandeirantes, e você de Ribeirão Preto, hein, 1270 Ribeirão, Botafogo ganhou do Santos, hein, navio 1-0, parabéns aí ao Fogão. Aqui fechado, hein? Vem aí o nosso jogo aberto, Ponte 2, Inter de Limeira, também 2.